Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, 14 de setembro de 2025, estamos entrando ao vivo com o Furo do Alfinete e hoje com o nosso convidado, o psicoterapeuta Nicolas Raposo. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Vamos encontrá-lo, Nicolas. Oi, Leandro, tudo bem? Boa noite, certinho? Essa iluminação, não sei se ficou legal. Deixa eu ver aqui. Isso melhorou. Melhorou. Opa, boa noite, certinho. E aí, PH? É o Felipe, eu acho que é. O Nivaldinho, certinho? Maravilha. Estamos aguardando o nosso convidado, então, o Furo do Alfinete. Hoje é domingo. Cadê ele? Tá por aí, Nicolas? Nicolas. Convidar. Hoje é dia 14 de setembro de 2025, então estamos entrando ao vivo. A Raposo não está conseguindo participar. Por que será? Tá aqui a conexão dele. Vamos ver aqui. Nicolas, estou te mandando o convite ali. Só aceitar. Vamos lá. Foi. Sou pequeno, ô Leandro. Aqui em casa eu sou o mais velho e sou o menor, o maior é o Manuel. E aí, Nicolas Raposo, que alegria. Tá me ouvindo bem? Fala, meu amigo. Estou te ouvindo bem. Oh, maravilha. Certinho. Você está me ouvindo bem também? Positivo e operante. Eu tentei fazer uma adaptação da iluminação aqui, porque até a gente conseguir alinhar e conseguir estabelecer o estilo de estúdio, né? Dá um tempinho, né? Até conseguir enquadrar. Então, muito boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Hoje é domingo, 14 de setembro de 2025, estamos entrando ao vivo com o Furo do Alfinete. Eu estava rememorando agora, esse mês fazem 6 meses desde que a gente começou aqui pelo Instagram com o Furo do Alfinete, já passou muita gente por aqui. E é uma honra ter hoje aqui comigo, né, o Nicolas Raposo, que é psicoterapeuta. Eu tive a alegria de conhecê-lo na formação do qual eu fiz parte na 4ª turma. Não sei se ele é da primeira ou da segunda, Nicolas. Eu sou da primeira. Da Tô à primeira frente. turma, é, o veterano, isso aí. Então, assim, é uma honra poder estar aqui. Esse tema é um tema altamente necessário e pertinente, né? Ao longo dessa semana eu fui compartilhando, inclusive, o material que o Nicolas produziu lá no Instagram dele e outras coisas que eu fui garimpando em relação à temática. O nosso professor também dá formação, fala sobre isso com bastante propriedade. Ele que sofreu aí por quase uma década, né, de síndrome do pânico, tem uma questão associada aí com a ansiedade. É dele que a gente ouviu, eu ao menos, foi ali que eu aprendi e ouvi essa expressão na qual o Nicolas vai buscar não simplificar, mas trazer elementos práticos dessa jornada pessoal dele, da própria forma como ele também trata também os seus pacientes, né? Nesse autoconhecimento em relação ao que de fato significa essa ansiedade. A princípio, havíamos pensado em colocar ansiedade e medo em volume alto, e aí, pelo material que a gente estava compartilhando ali em conjunto, veio essa ideia, despreocupados, né? Uma vida sem ansiedade. Então, sem delongas, para a gente poder aproveitar o tempo, né, Nicolas? Seja muito bem-vindo ao Furo do Alfinete. É uma honra tê-lo aqui comigo nessa noite. Obrigado. Obrigado eu pelo convite, cara. É um prazer estar aqui com você. É a primeira live que eu faço, né? Nunca tinha feito live antes. E acho que vai ser uma experiência bem legal, né? Maravilha. Eu costumo dizer, Nicolas, que eu fui pego de surpresa quando eu pensei o Furo do Alfinete. Eu tinha uma pretensão, eu havia projetado algumas coisas, fiquei um pouco receoso no início, como é que eu ia instrumentalizar, né? Até que começaram a vir as pessoas, elas foram aceitando de bom grado, e no final das contas, e foi uma via, e tem sido uma via de mão dupla, porque o Furo do Alfinete ele é um projeto terapêutico, né? Até tem um e-book lá Sim. na minha bio, se o pessoal quiser baixar lá, tá gratuito. Então, essa proposta terapêutica que ele tem esse tripé, o aspecto terapêutico, né? Psicológico, por assim dizer, psicanalista, né? E filosófico e metafísico, né? Então, tem sido atraído em uma certa medida, né, as pessoas que falam de coisas que nos são comum
comuns, né, na nossa própria vivência dessa busca, porque muitas vezes parece que estamos como quem tateia no escuro, né, sem encontrar uma orientação, e o nosso objetivo aqui é entregar aquilo que realmente pulsa e arde no nosso coração. Não é como diz na linguagem de marketing, não é nem um pitch de vendas, né, mas assim, a gente trabalha como terapeuta, como psicoterapeuta, né, Nicolas, e o pessoal que passou por aqui, e a gente está aí para poder servir as pessoas e queimar a nossa vida como um pavio, né? Como essa chama, né? Diante dessa realidade que é a saúde mental, né? De muitos brasileiros e brasileiras e afora também, né? Hoje, infelizmente, como diz lá o nosso professor, virou uma situação gigante na contemporaneidade, essa questão da ansiedade, né? Muito confuso às vezes na mente das pessoas, até por certas falácias e narrativas associando a ansiedade com questões que não competem a ela, como na verdade ela é um sintoma de algo, né? E é sobre isso que o Nicolas vai trazer para a gente hoje aí nessa conversa, né? Então, sem delongas, né? Eu posso até começar por essa questão, Nicolas. Eu elaborei mais ou menos aqui algumas questões norteadoras para a gente poder pensar junto e compartilhar com o nosso público, né? A cada um que está aqui, que nos conhece pessoalmente, que também veio através ali do Instagram, seja muito bem-vindo. Não deixe de apertar o aviãozinho, enviar aí para quem você acredita que possa fazer sentido na vida dessa pessoa, né? Deixar o coraçãozinho aí também, porque o Instagram, ele entende que é um conteúdo que vale a pena divulgar, né? E realmente, né? Então a gente não está aqui com nenhum intuito que não seja crescer junto nesse processo de autoconhecimento. Então, Nicolas, como é que a gente poderia entender, já que a gente ouve, né, com bastante frequência essa expressão da ansiedade estar associada ao medo no volume alto, né? O que a gente poderia pensar sobre isso para quem nos assiste, né? Perfeito, cara. Primeiro a gente precisa entender que medo e ansiedade são muito parecidas, né? A pessoa que está com ansiedade patológica, ela, se a gente investigar, ela vai estar provavelmente com algum medo. Medo de alguma coisa. Só que a gente pode dar uma definição diferente do medo para a ansiedade. Por exemplo, definição do medo: resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. Definição de ansiedade: antecipação de ameaça futura. Então, a ansiedade, ela é sempre uma antecipação. Por exemplo, o sujeito que está pré-ocupado, a própria palavra já diz, né? Ele está se ocupando de algo futuro, né? Antes de chegar a hora daquilo. Isso ajuda a resolver o problema? Não. Isso só piora as coisas, né? E aí a gente vai chegar nesse ponto também hoje do que acontece quando você vai ficando com medo de ter medo, vai alimentando essa ansiedade, e aí você vai começando a agir cada vez mais impulsivamente, reativamente às coisas, e vai se distanciando do estado de relaxamento, de paz, que é o estado que você consegue agir, né, com inteligência, com calma, e as coisas dão muito mais certo quando você está assim. Então tem essa diferença de medo para ansiedade. Por exemplo, tem um tigre na sua frente, né? Deus nos fez assim. Você precisa estar com medo, né? E aí você vai ativar o seu sistema de luta ou fuga, e aí você vai lutar ou fugir. No caso, a gente vai fugir, né? Porque lutar contra o tigre fica meio difícil. Então, tá, isso é um medo real e é saudável que eu sinta medo de um tigre na minha frente e saia correndo. Né? Então, o meu corpo ele vai se preparar para isso, vai liberar adrenalina, eu vou tirar uma força ali que eu não tenho para poder fugir, não é isso? Já a ansiedade, imagina assim, talvez amanhã, passeando pela selva, eu encontre um tigre. E aí eu começo a ficar muito ansioso. Quais são as chances reais de eu encontrar um tigre? Baixíssimas. Mas aí eu começo a acreditar nos meus pensamentos de que eu vou encontrar esse tigre. E aí isso atrapalha você a viver o seu presente. Porque você está indo lá para o futuro. E o que isso ajuda em resolver o problema, né? De não encontrar um tigre, vamos dizer assim? Não ajuda em nada. Espera acontecer, né? Agora, tem a ansiedade que é saudável também. O ser humano ele precisa da ansiedade. Então você está se preparando para uma prova muito importante que, se você passar, vai mudar a sua vida. Poxa, um certo nível de ansiedade é saudável. Até para você se preparar melhor para a prova.
Então, precisamos da ansiedade. O problema é quando ela se torna patológica, quando ela se torna uma fonte de sofrimento desnecessário para nós, né? Entendi. É essencial essa distinção inicial, Nicolas, para as pessoas que nos ouvem, até porque eu já comentei isso em outros momentos, não sei se faz sentido, né? Lá na etimologia ela tem algumas características na palavra, e uma vez eu vi uma explicação de uma pessoa falando sobre a questão da ansiedade e como se domam os leões. Até tu falasse aí do tigre, né? E ele estava me dizendo assim, na verdade é a história do maior domador de leões do Brasil, ele está bem velhinho, acho que até já faleceu. Ele estava explicando não a ansiedade, mas como se faz para domar o leão, né? O leão que é esse animal, esse felino, né? Que ele é unifocal, né? Parece que é isso, né? Ele tem um foco, né? Uma direção. E ele usa dois objetos, né? Uma cadeira e um chicote, né? Então ele bate o chicote daqui e balança a cadeira aqui. E aí o leão, ele não sabe para onde ele vai. Então ele não sabe se ele vai para o chicote ou se ele vai para a cadeira. Ele fica paralisado. Né? Então quem estava usando essa referência do domador de leão para explicar a ansiedade estava usando uma metáfora, vamos botar assim dessa forma, né? O Uhum. Victor, que gosta muito de metáforas terapêuticas, elas são boas para ilustrar muitas coisas, para cair a ficha, vamos botar assim, né? Para a pessoa visualizar na sua imaginação. Tem sentido isso também da mente estar dividida, Nicolas, essa questão da ansiedade? A ansiedade, ela nos tira do momento presente, né? Então, automaticamente, a gente está dividido. Se eu não estou no aqui e no agora, eu não consigo estar inteiro no que eu estou fazendo. Eu não consigo ser tão autêntico, né? E tão capaz quanto eu seria se eu fosse capaz de focar no aqui e no agora. Então, sim, perfeito. A gente precisa aprender a focar no aqui e no agora se a gente quiser encontrar a graça da vida, né? Julián Marias dizia: você só encontra a graça da vida no presente. Você não encontra nem no passado e nem no futuro. Até o nosso trabalho como terapeuta, como psicoterapeuta, muitas vezes é o quê, né? Aquela referência que a gente tem, né? Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra, né? Então, muitas vezes a gente tem que olhar para trás para ver o que está mantendo a gente lá ou querendo nos jogar para lá, né? Então, fica nessa articulação mal articulada, vou usar esse pleonasmo, É. não sei se é falar, né? Entre essa tensão e essa pressão que é exercida, né? Como quem está tentando assentar, né? Esse cordão do equilibrista, né? Tem a história do equilibrista é bem interessante para ilustrar também. Mas, dando continuidade, então, Nicolas, onde é que termina, então? Como tu falaste, já está embutido aí, né? A questão do medo real e a ansiedade. Onde é que ela começa, né? De que forma que essa ansiedade ela acaba por si distorcendo, como tu falou, né? A nossa própria realidade. Sim. A gente tem que entender, né, que a ansiedade é uma coisa boa, só que, quando patológica, ela vai trazer danos para a nossa vida, né? Então, assim, quando é transtorno de ansiedade, né? Quando deixa de ser normal, quando é um estado de alta tensão prolongado que aparece numa ausência de ameaça imediata ou aparente. Então é um estado de tensão prolongado, ou seja, eu não estou correndo perigo nenhum, mas o meu corpo está reagindo como se eu estivesse correndo perigo. Então o tigre não está na minha frente, mas o meu corpo está reagindo como se o tigre estivesse, né? Através dos pensamentos. Porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir, por exemplo, pensamentos de realidade. Por isso que meditação guiada usa, por exemplo, a construção de imagens mentais para você ficar mais relaxado e tranquilo. Não sei se você já viu, no YouTube tem várias. Até tem o padre Zandoná, que eu vi que você botou lá no Furo do Alfinete, né? Ele tem um áudio ou vídeo no YouTube que ele vai guiando a pessoa, né? E ele vai colocando ela num estado de calma e tranquilidade. Então, quando você faz esses áudios, o Arthur Schumann tem também, né? Áudio terapêutico maravilhoso. Ele tem um áudio que você se imagina num lugar bonito, num lago, não é isso? Na natureza. Então, para o seu cérebro, é meio que como se você estivesse lá. Né? Assim como para o cérebro do cara que está muito ansioso e ele está vislumbrando uma situação terrível para o cérebro dele, ele está realmente vivendo aquele perigo. Então, é por isso que aparecem os sintomas físicos. A palpitação, não é isso? Os músculos rígidos,
Tem pessoas que têm dor de cabeça e por aí vai. Até porque ficou claro que já abordou ali no início, Nicolas, a questão do sistema nervoso central, né? A parte o parasimpático e o simpático que a gente fala, né? É, isso, Ah, exatamente, exatamente. O parasimpático ele vai promover esse relaxamento. E o simpático é o contrário. Ele vai liberar, vai atuar ali no liberando os hormônios ligados ao estresse, né? A adrenalina, vai botar seu corpo em estado de alerta e se preparando para lutar ou fugir, que é a questão do luta ou fuga do tigre, né? e aí tem até não sei se tinha passado por situações, eu lembro de momentos da minha vida de passar por um choque, por exemplo, né? Aquela tensão do que apreensivo do que ia acontecer nos próximos episódios e aí depois que passou, o cara relaxa. Tem gente que chora, tem gente que solta peida, tem gente que evacua, tem problemas estomacais, dá uma série de repercussões, né? Porque tá tudo integrado, né? O sistema nervoso central com essa não usa muito isso, né? A psicossomática da coisa, né? A repercussão no corpo, né? Disso que está acontecendo no aspecto subjetivo, né? Mental, que se relaciona diretamente com. Até tu falasse uma coisa importantíssima dentre as que tu mencionou, que me fez pensar o nosso imaginário, né? Como é que a gente nutre ele, como é que a gente alimenta ele diante dessa realidade, né? Para poder ter uma mente mais saudável diante até mesmo do momento que a gente vive de um modo geral no mundo contemporâneo, vamos dizer assim, moderno, né? Tu vê, pandemia, por exemplo, né? Mencionando, quantas pessoas não ficaram doentes por ouvir aquela quantidade de informações, né, na TV, a todo tempo, morte aqui, doença aqui, tá chegando e tá vindo, e foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto. Antes de chegar perto, tinha gente já adoecendo, por assim dizer, né? Pois é, teve gente que foi para o hospital e que morreu por conta do medo. Ficou com tanto medo, tanto medo, tanto medo, que acabou morrendo. Isso Então não é. acabou contribuindo para que a pessoa morresse. Porque o medo ele te enfraquece. Né? Tem até uma passagem, eu não conheço direito, mas no livro de Napoleão. Ele era um cara que tinha tanta coragem, que ele era menos acometido por doenças, ele tinha um sistema imunológico mais forte do que a maioria das pessoas. Então, sim, o psicológico também enfraquece. A gente precisa ter um psicológico forte para ter mais saúde também, vamos dizer assim. Né? É bom que a gente tenha, né? Porque isso vai nos ajudar a ter mais saúde, mais vigor. Né? Até às vezes pessoas com doenças, você vê que elas têm certo vigor maior, elas têm um psicológico forte. Né? Então eu conheço casos na pandemia de pessoas que ficaram com muito medo. E assim, de que é. Conheço pessoa que morreu, que estava com muito medo de ter que ir para o hospital, foi para o hospital e morreu. De que adiantou esse medo todo? É medo do quê? Medo de morrer? Né? Eu acho que o medo maior do ser humano acho que são dois: morrer e falar em público. Eu acho que esses dois são os maiores, né? Você precisa se confrontar com isso. Quando você perde o medo de morrer, é um caminho que você já andou, cara. Você já está muito à frente. E já vai te ajudar muito. Meio caminho andado. Até estava vendo na fala do professor Arthur Schumann, naquele vídeo que eu compartilhei, até acho que foi hoje à tarde, ele falando a diferença entre ansiedade e depressão, como que de um processo ansioso a pessoa pode ficar deprimida, né? Entrar nesse processo depressivo. Mas é um outro vídeo que eu ia colocar, acabei não colocando, porque eu não sei se ia ter alguma repercussão assim. Fiquei, assim, vou achar esse aqui que é um pouco mais didático. Os regimes totalitários, por exemplo, né? Ele menciona ali como é que se fazia para controlar as pessoas. O medo, né? O medo dele é uma estratégia de controle, né, por assim dizer, né? Da, uma quantidade maior da sociedade, né? Então, existe o medo individual da pessoa com seu drama existencial, né? Nessa articulação inexistente ou não, com as ferramentas que ela tem. O Vini falou na live que eu fiz com ele duas coisas bem interessantes que me chamou a atenção. Ele falou assim: aprenda a dar nome aos bois. O que, é que você está sentindo? O que, é que está se passando? Né? E outra coisa que ele falou assim, ó, o processo terapêutico, psicoterapêutico, o que é? Toda vez que tu vai na sessão, o psicoterapeuta ou o terapeuta te entrega um dicionário com 10 palavras. Tá aqui, ó. Esse é o nome, presta atenção. E porque quando não temos como nomear as coisas,
nos deixamos levar pela correnteza, né? O fluxo, né? E aí, enfim, até é interessante que um dos 5 passos lá que o professor passa nessa tratativa dele sobre a síndrome do pânico, um deles é a pessoa não procurar informações que corroborem aquilo que ela está sentindo sem ela saber a causa, sem ela saber a raiz, né? Então ela descreve uma sintomatologia e a partir daquilo ela preenche o seu imaginário e É. aquilo começa a fazer parte dela, né? Sim, sim, sim. Eu tenho até um livrinho aqui, que é esse aqui, que é muito bom, cara. Ele é mais ligado assim, à neurociência, né? Ele mostra que quando a gente dá nome aos bois, como você disse, né? Quando a gente pega e consegue articular com a linguagem aquilo que a gente está sentindo, automaticamente a gente já se sente muito melhor. Eu até trabalho com alguns pacientes o exercício do diário, você escrever todo dia, se puder, né? Se conseguir, se quiser, aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo. Porque ao fazer isso, cara, automaticamente você já fica mais ordenado. Por exemplo, eu já percebi que se você acorda em cima da hora, na correria, sai fazendo tudo correndo e começa a trabalhar de forma desorganizada, parece que o trabalho flui pior e você fica mais ansioso. Agora, se você organiza tudo, você sabe para onde você está indo, o que você tem que fazer, em quanto tempo, né? Que horas eu começo essa tarefa, que horas eu termino, que horas eu começo a próxima. Se você tem essa organização, automaticamente também você reduz essa ansiedade. Então, a ansiedade muitas vezes é uma falta de ordem também, né? É uma chave fantástica. Até eu vi há pouco esses videozinhos aí falando do ambiente, né? Como que o ambiente afeta a saúde mental da pessoa, né? Se ela vive num ambiente altamente assim poluído, que ela não se situa naquele lugar, né? A repercussão que aquilo tem, né? Na mente dela, né? Para se achar. É como quem diz, ela não sabe onde é que ela tá, né? Então, assim, a ordem, né? É o oposto do caos, né? Então, uma vida desordenada, não é à toa que a gente fala, quando vai para a questão da fé, da metafísica, que a gente vai entrar de repente no final aí, né, Nicolas? Uhum, uhum. A ordenação dos afetos, a ordenação das paixões, a ordenação, né? Para que ordem, para que direção, né? Que ordem tem a ver com direção, para onde é que estás indo, né? Então, eu não sei, então, quer dizer, tu vai ficar como se fosse lá no Evangelho que se diz, né? As ondas do mar, né? Vai e volta, oscilante, né? Não tem uma É. constância, uma estabilidade. Para dar continuidade, não sei se tu quer fazer algum comentário sobre isso, Nicolas. Não você falou de direção, né? Pô, cara, minha vida, depois que eu descobri exatamente o que eu queria fazer, ela melhorou muito. Porque quando a gente não sabe, a gente fica um pouco perdido, né? Sendo jogado de um lado para o outro. Mas o Olavo que dizia, né? Quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever, né? Faça o que Mínimo, né? tem que ser feito. Mas, de fato, você ter uma direção, saber para onde você está indo, o que você quer, tem uma ligação com essa questão da ordem, né? Ajuda muito, 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 muito. Eu não vou entrar no lema lá da bandeira, porque aí ele tem outra conotação, né? Tem outras camadas sobrepostas ali, né? Do que significa aquele ordem e progresso ali, que é outra Ah, coisa, né? Mas então, as raízes da ansiedade, então, Nicolas, quais são as origens assim mais comuns, né? Que a gente pode trazer assim da ansiedade? Que, a gente pode dizer assim, é multifatorial, né? A gente sabe que cada caso é um caso, uma psique tem uma sua individualidade, sua historicidade, né? A formação desse indivíduo, né? Para poder ter quadros, né? De ansiedade. A pessoa, ela às vezes parece que incorpora e diz assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Não, não. Tu tá em ansiedade, é diferente. Quando tu tá com a dor de cabeça, tu não diz assim, ó, eu sou a dor de cabeça, né? É assim, não, estou com dor de cabeça, né? é. Então, parece que ela cria um ser autônomo, né? Quando se fala de certas questões envolvendo a saúde mental, né? Uhum, uhum. Poderia trazer uma direção para pensar aquele nosso amigo, essa telespectador aí que está nos assistindo, nos ouvindo essa noite, né? Pensar a sua vida, porque tem um lado bom na ansiedade, como tu falasse, né? Estou com uma expectativa agora em relação a certas coisas. Aquilo me gerou uma certa ansiedade. Ah, coça a mão assim, né? E até dá um ataque cardíaco assim, né? Dá um né? Friozinho na barriga. Mas isso aí é uma coisa pronta, natural, né? Equilibrada, por assim dizer. Aquilo que te tira do centro, né? Que te desestabiliza, né? É
né? Esse ponto que a gente está falando. A pessoa está sempre ofegante. Por exemplo, não sei se tu convive com pessoas, provavelmente teus pacientes, às vezes eles estão conversando, aquela suspirada forte, não respira direito, né? Tem tudo isso aí, né? Tem tudo isso aí, né? E a respiração é fundamental para ativar o sistema parasimpático, né? Que promove esse relaxamento. Quanto mais ansioso você está, a tendência é que a sua respiração fique encurtada, né? Até o Nuno, quando eu tive síndrome do pânico, anos atrás, ele me ajudou muito pelo WhatsApp e ele sempre pedia para eu fazer respiração. Ó, conta aqui no dedinho, 1, 2, 3. Vai respirando devagar, que isso ativa o sistema parasimpático. E isso faz com que você fique mais relaxado. A respiração, assim, eu acho que é o top 1, cara. Assim, para trabalhar imediatamente ali no campo fisiológico, para te ajudar a lidar com a ansiedade. É muito importante, é um dos mais importantes. Se não for o mais importante, é um dos mais importantes. Você precisa aprender a respirar, porque quando você respira lentamente, você está sinalizando para o seu corpo que está tudo bem. Ó, Porque o ansioso ele está num estado de alerta. O corpo dele está reagindo como se ele estivesse correndo perigo, mas ele não está. Então, quando ele faz a respiração, ele está sinalizando para o corpo que está tudo bem. Então, automaticamente, você, não que vai resolver o problema, mas você vai entrando num estado maior de relaxamento. Então, perceba a sua própria respiração ao longo do dia, como é que tá? Pare algumas vezes ao longo do dia e faça uma respiração profunda. Pô, será que não é importante a respiração? Né? Deus nos fez assim, sem respirar a gente morre. É uma das coisas principais, a gente respira 24 horas por dia. Então, temos que aprender a respirar. até o poeta vai dizer, né, Nicolas? O Senhor é o ar que eu respiro, né? Trazendo essa relação da importância da respiração com a transcendência, com Deus, né, e tudo mais. Então, que ar que a gente tem respirado? Será que a gente tem prestado atenção naquilo que a gente respira? Até tem um jargãozinho, não sei se já deve ter visto, até camiseta. Respira, inspira, respira, senão você pira. Uma coisa assim. Tem Como é que é? Inspire, expire, não pire. Tem uma coisa assim, uma né? coisa assim. E É. quando a gente chega, por exemplo, no hospital, né, eles vão medir ali, né? Eu estava vendo esse dia, não posso estar equivocado aqui, Nicolas. Quando a pessoa entra nesse estado, ela dilata, né, a corrente sanguínea e é liberada a glicose nela, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu consumir açúcar, meu irmão, vai dar problema. Eu sei que assim, a alta dose de açúcar no meu organismo me deixa super, hiper, assim, acelerado, sabe? Se eu quiser fazer alguma coisa, às vezes, assim que eu preciso ter um alto rendimento, uma alta performance, eu como umas 2, 3 barrinhas daquela de chocolate de amendoim e parece que ativa sabe, o zoom, aquele zoom da lente, né? E eu fico ali em cima e só sai ali. Só que às vezes o efeito fica, né, do chocolate na corrente sanguínea. Eu que já tive problema na minha vida com droga, assim, né? Eu posso falar abertamente porque eu já fiz tratamento para adicção, é uma coisa que é o só por hoje mesmo, né? A gente sabe que a droga ela tem essa capacidade de criar o atalho, né? Que a pessoa perde o controle por inteiro, por assim dizer, né? Essa capacidade de se perceber, né? Aquela adrenalina a milhão, a noradrenalina e tudo quanto é tipo de hormônio, né? Que é liberado no organismo, no cérebro, né? Que desestabiliza a pessoa por inteiro, né? E, só que é bom, né? Por assim dizer, a pessoa vicia, né? Que a gente fala, né? A sensação, né? Que causa, né? Não é à toa que o açúcar é comparado, né, a outras drogas, né? Falando dessa relação, né? E dando continuidade, Nicolas, o corpo e a ansiedade, né? Nós estamos vindo numa síntona, né? Falamos aí no início sobre a ansiedade como esse medo, né? Que medo do quê? O que a gente está falando, né? Falamos sobre essas raízes. Não sei se quer complementar alguma coisa sobre isso. Eu falei. Você tinha perguntado, né, sobre raízes da ansiedade, não é isso? É, Quais são as origens, né, da ansiedade? Cara, eu estava vendo que se você tem um pai ou uma mãe que são ansiosos, né, mais do que o normal, você tem de 30 a 40% de chance de ser assim também. Ou seja, uma herança genética. Isso quer dizer que você vai sofrer o resto da sua vida? Não. A gente tem a neuroplasticidade, então você pode aprender a lidar com isso de uma forma diferente. Geralmente a gente não controla a emoção. A emoção, por exemplo, tem as primárias e as secundárias. O medo é uma emoção primária,
A ansiedade não é uma emoção primária, ela seria secundária, né? Então ela está muito associada ao medo. Então a emoção, quando ela surge, por exemplo, raiva, tristeza, alegria, medo, geralmente a gente só surge na gente, não é isso? Pô, alguém falou uma besteira, fiquei com raiva. A raiva surgiu naturalmente ali sem que você controlasse. Agora, depois que você está com raiva, aí sim você consegue agir de modo a controlar a situação ou a canalizar essa emoção para outro lugar. Por exemplo, estou com medo. O que eu posso fazer com esse medo? Em certas situações eu posso enfrentar aquilo que eu estou com medo. Por exemplo, estou andando na rua, tem um cara estranho, né? Eu vou ficar de cabeça abaixada, né? Eu estou respeitando meu medo. Ou eu posso, cara, mesmo com medo, levantar a cabeça e olhar nos olhos daquele cara. Não é isso? Eu posso ter ali um enfrentamento. Eu quero ver o que aquele cara está fazendo. Né? Esse cara está estranho. Então eu não vou abaixar a cabeça e ficar olhando para o chão, porque é a minha vontade. Eu sou corajoso, vou olhar no olho dele e vou passar de cabeça erguida. Né? Tem muita gente que tem essa ansiedade social, no público. Então, sei lá, chega numa sala de aula lotada, você chega atrasado. Eu tenho um paciente assim. Então, porra, dá uma ansiedade, né? As pessoas todas vão me olhar, o professor vai me olhar, eu vou ter que ficar procurando a carteira que eu vou sentar. Mas você pode ter uma atitude corajosa de, mesmo tendo essa ansiedade, esse medo, você entrar de cabeça erguida, dar boa noite, e as pessoas às vezes nem vão perceber que você está ansioso, Uma entendeu? coisa na cabeça da Então pessoa. a emoção vem, mas o que eu faço com ela depois? Igual, tô com raiva. Eu posso ter uma atitude idiota de pegar meu telefone e jogar na parede. Depois eu vou me arrepender, vai ser horrível. Não é isso? Ou eu posso, cara, tô com muita raiva, deixa eu ir na academia e levantar um peso. Aí você vai lá e dá o melhor treino da sua vida. Você usou sua raiva de um modo muito mais inteligente do que tacar teu telefone na parede, né? E Boa. a emoção reprimida é um problema também. Quando você não canaliza, verbaliza, expressa aquela emoção. Então, muitas pessoas sofrem com isso também. Então, às vezes, a pessoa passa a vida toda ouvindo muitas coisas injustas e ela não reage. Então, às vezes, isso vai indo para outro lugar. E aí ela sofre. Né? Sofre porque não expressou. Sofre porque não disse o que tinha que ser dito. Então, assim, alguma pessoa te fez mal. Às vezes, se você ficar quieto e não fizer nada, você vai ficar remoendo aquilo, vai ficar sofrendo por horas, por dias. Mas se você chega na hora e fala, olha, isso aqui que você fez foi errado, por isso, isso e isso, e eu vou te pedir para não fazer mais. Eu estou dando um exemplo qualquer. Você já botou para fora, de alguma forma, essa raiva. Se você não reage na hora, você vai ficar sofrendo. E isso parte pela sinceridade também. Muitos dos problemas mentais são porque a pessoa às vezes não consegue lidar com sinceridade com o que ela está sentindo. Entendeu? Tô me sentindo assim. Em vez de agir com sinceridade, coragem, enfrentamento, encarar aquilo de frente, às vezes a pessoa vai recorrer a outros recursos. Vou comer um doce, né? Vou bater uma punheta, vou ter sexo, vou fazer isso assado, né? Vou usar uma droga. Enfim, você pode estar tapando, jogando para debaixo do tapete ali e deixar aquela emoção, de certa forma, reprimida. Faz sentido? Total, porque até eu digo, eu não sei se tu, no teu processo de autoconhecimento, por assim dizer, eu não sei se tu tem essa tratativa, tem muita gente que usa hoje isso aí, é uma ferramenta dentre tantas, né, no processo terapêutico, é a tal dos temperamentos, né? Sim. E os temperamentos têm uma relação aí, pelo que eu pude dar uma olhadinha aí, com a fisiologia, né? Como se fosse algo fisiológico, né? Aí virou aquela coisa toda que às vezes a gente tem como ser humano a tendência de pegar uma coisa e incorpore, né? Trazer para nossa vida e dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu quero dizer, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou... E aí esquece de entender o princípio daquilo para poder se desenvolver e usar aquilo como uma lupa para poder se observar, né? Eu, por exemplo, eu levo um pouco a sério isso, né? Porque eu me conheço e olhei atrás para minha história e digo, para lá não quero voltar, porque eu sei por que eu agi e reagi daquela forma. Então, quer dizer, eu tenho uma tendência a me irar com muita facilidade. Uhum. Raiva, tu brincasse ali e falasse ali, né? Tá com raiva, vai pra academia. Assim, ninguém fica com raiva, vai capir um lote, né? né? Tá com raiva, né? Capir um lote, né? Tu falou o exemplo da academia, tranquilo, mas eu digo,
as pessoas geralmente se precipitam com aquela emoção, né, que ativa ali aquele. E aí, como diz o ditado, né, não adianta chorar pelo leite derramado, o prejuízo é maior, vai voltar atrás, vai ter que remediar, vai ter que fazer tratativa, né? Se a pessoa ser humilde, vou botar assim, né? Porque às vezes a pessoa se fecha em si mesma e aí ferrou também, né? Ela vai cada vez mais, É. né, escalonando isso internamente, né, o Nicolas? Exato, meu caro. Ah, como eu falei, a emoção ela surge. O que você pode controlar é depois o que você faz com ela, né? Então tem várias soluções. Às vezes até você está ficando com raiva de alguém injustamente. E aí se você para pensar, pô, nas circunstâncias daquela pessoa, do porquê que ela agiu assim, ou às vezes até você ter uma empatia, uma compreensão, do porquê que ela age assim, né? Você falou aí da infância, né? Tem pessoas que repetem padrões que aprenderam na infância, né? Eu que atendo pacientes aí já há um tempinho, eu percebo isso. Sempre tem alguma coisa lá na infância, sempre tem, quase sempre, né? Eu não trabalho com esse enfoque lá no passado, tanto, eu gosto muito de focar no aqui e no agora. Mas, de fato, sim, o que a gente vive, as circunstâncias que a gente passa, quem são nossos pais, isso influencia muito em quem nós somos. Tem até um vídeo dos presidiários e fazem um experimento, né? Se você vivia num lar, lá nos Estados Unidos, se você vivia num lar agressivo, dê um passo à frente. Praticamente todos os prisioneiros dão um passo à frente. Praticamente todos. Então a gente vê, por exemplo, um morador de rua, né? Por que aquele cara está ali, né? Quais foram as circunstâncias dele? O que ele está tentando anestesiar, sei lá, com álcool? Ah, Às vezes as atitudes das pessoas são válidas. A gente pega e julga a pessoa, vou te dar dinheiro, né? Vou dar dinheiro para o mendigo, ele vai lá e vai beber. Não, peraí, cara, se você estivesse no lugar dele, você faria o quê? Provavelmente você ia beber também, você não conhece a história dele. Você não sabe por que ele está bebendo, né? Mas até me perdi aqui. Não, não se perdeu, não. Do que a Estamos gente falando estava. sobre as emoções. Não, não, estou te acompanhando aqui junto com o pessoal que está nos assistindo. Uma boa noite a todos. Nós estamos com o Nicolas Raposo, né? Com a live hoje Despreocupados, uma vida sem ansiedade. Esse é um tema chamativo, falar uma vida sem ansiedade, porque existem ansiedades e ansiedades, né? A gente está aprendendo aqui com o Nicolas, né? A nomear as coisas, né? Distinguir o medo da ansiedade, a questão da emoção e a sua relação dos gatilhos ou da forma como a gente age, reage, a condição que a gente fica, né? Do ponto de vista fisiológico, né? Psíquico, né? Para quem não entende, o estado mental da pessoa, né? Diante dessas situações. Então, um abraço para quem chegou aqui. Passou um xará teu aqui, o Raposo também. Eu acho que ele é advogado. Não sei se Deve ser meu conhece. irmão. É o Matthew, é o Matheus, é É, isso aí. meu Mateus, irmão. minha tia, Zago, minha família está tudo aí. A quem chegou depois aí, uma boa noite, né? Sejam muito bem-vindos. Estamos com o Nicolas Raposo falando sobre ansiedade. Então, para quem chegou depois, só para dar um briefzinho aí da síntese, né? Viemos definir, então, a ansiedade e distinguindo ela do medo, né? Na sequência, o Nicolas trouxe a repercussão, né, fisiológica, né, dessa má articulação, né, que acaba gerando esse medo por antecipação ou por uma coisa que está empurrando a pessoa para aquele estado de alerta, né, de insegurança, o que, que vai vir, o que está chegando, e agora a pessoa que vive, por exemplo, num ambiente totalmente escasso, vou botar assim, né, posso estar falando bobagem, Nicolas, me corrija se eu estiver errado, ela tem uma tendência, né, de estar sempre numa condição de insegurança. Se ela viveu num ambiente de insegurança, existem grandes chances, né, dessa pessoa, ou um ambiente de escassez, né, por assim dizer, né, está sempre apreensiva em relação às coisas. Eu vi um teste uma vez que fizeram para saber a forma como a pessoa lidar com a comida. Não sei se já ouviu falar sobre isso. O prato, quando ela enche o prato, né? A forma como ela coloca a comida no prato, né? Diz muito sobre o ambiente que ela foi criada. Até naquele filme, que é. Bom, dá para abordar de várias formas, né? O pessoal, a vida deles é marcada no tempo aqui na. Tu lembra lá com Justin Timberlake, acho que é, né? O Eminem, não lembro agora. Acho que esse aí eu não vi. Viu? É que tu não tá lembrando. Eles passam. É aquela sociedade distópica, né? Controlada pelo tempo. Existem as camadas altas que vivem 1000 anos, 100 anos, e o pessoal lá embaixo, né, nos estratos mais baixos, eles têm que trabalhar todo dia para ganhar um dia a mais. Não lembra esse filme aí?
Eu não vi esse, não. Viu, cara? Tô certeza, cara. Só Não é você tá Matrix, não, vendo. né? Hã? Matrix, não, né? Pode ser assim que tem uma relação, esse ambiente de distopia sempre tem um elemento controlador, né? Mas eu estou te dizendo isso por quê? É. Porque daí, esse rapaz, o filme, acontece uma cena que um cara lá vai cometer um ato lá de tirar a própria vida, Uhum. e ele passa, ele era do lugar alto, né? Esse rapaz, o principal ali, o protagonista, ele vivia por um dia a mais de vida, né? Ele acaba encontrando esse cara passa todos os anos para ele, então ele fica com 1000 anos, vamos botar assim. Sim. Aí ele vai lá para a cidade, que ele quer fazer a revolução, ele quer descobrir o esquema lá. E aí, olha a loucura, cara. Eles ficam achando aquele cara um ET, um alienígena, porque ele tá sempre correndo, tá sempre comendo rápido, porque ele já tá naquela condição de onde ele veio, né? O tempo é um por. Ele Perfeito. trabalha um dia para ganhar o próximo, tu entende? Então, a mente dele já está condicionada, né? Nesse mindset que eles falam, nessa mentalidade. E aí Sim, sim. depois, até ele se habituar com isso, leva um tempo para ele perceber que tudo tu paga com o tempo é vida. É. Pô, mas como é que é o nome do filme, cara? Depois eu olho aqui, tu deve lembrar, é famosinho esse filme aí. E o tempo Mas, é relativo, né? Já pois percebeu é, que tem dias que passam mais rápido, dias que passam mais devagar, tem dias que você se sente muito produtivo, fiz muita coisa hoje, tem dias que você não se sente tanto assim, né? Isso vai muito de acordo com nossas experiências. O que que a gente está vivendo, né? Como a gente está utilizando o nosso tempo. Se a você forma, está se distraindo muito com muitos estímulos, a tendência é que o tempo passe mais rápido e você se sinta improdutivo no final do dia. Né? Eu até fiz uma viagem de lua de mel, cara, e é impressionante como parecia que a gente fazia muitas coisas, né? Porque desconectado do celular, o dia todo fazendo coisas na cidade, andando para lá e para cá, museu, sei lá, atrações, passeios, enfim, né? E chegava no final do dia, nossa, quanta coisa a gente fez! A gente visitou 2 cidades, visitou 20 lugares diferentes, né? Parece que a gente viveu 3 dias em um, não é isso? a Agora, sensação, né? pois é, pois é, pois é. Quando a gente está em contato com coisas mais reais, vamos dizer assim, menos virtuais, eu acho que o tempo ele passa de uma forma diferente. Então, é até possível a gente afirmar, então, Nicolas, que a entrada dessas tecnologias hoje, do celular na palma da nossa mão, também é um potencializador, né? Da forma como a gente enxerga nós mesmos e o próprio tempo, né? E até uma certa medida, eu já tenho até se fala sobre ansiedade tecnológica também, né? Se fala, né? Sim. Quem não já passou por essa experiência de pega o celular para ver alguma coisa, quando vê, já viu 20 videozinhos curtos e o tempo passou e você nem viu. Passou, sei lá, 2 horas brincando, como diz outro. Deu Jogando até. tempo fora, né? Porque qual é a coisa mais importante que a gente tem na vida? É dinheiro? Não, o dinheiro você perde, você ganha de novo. O tempo não dá para recuperar, você só tem o tempo que você tem. A hora que você vai morrer, só Deus sabe. Então, qual é o recurso mais valioso que existe? É o nosso tempo. E, infelizmente, muitas pessoas deixam o tempo delas na mão de coisas fugazes, no Instagram, em coisa que não interessa. Às vezes, o que você está fazendo aí? Você nem sabe o que você está fazendo aí. Você está só consumindo o que o Instagram te joga, só consumindo o que o YouTube te joga. Tudo bem, o algoritmo é inteligente. Muitas vezes ele joga coisas boas para nossa vida. Né? O problema não está na tecnologia, mas está em como a gente usa a tecnologia. E tem muitas pessoas que usam a tecnologia, infelizmente, de modo imaturo, vamos dizer assim, né? E tá jogando seu tempo fora. Quantas coisas você não podia estar construindo com esse tempo de vida, né? Será que vale usar o seu recurso mais valioso para algo que é aleatório, que vai aparecer ali na sua tela, você vai ficar vendo? E outra, daqui a 30 minutos você nem lembra mais do que você viu. Você viu tanta coisa diferente, né? Então a gente tem esse problema de excesso de estímulos também, que causa uma desordem. E quanto mais a gente aceita essa realidade, mais a gente consome esses vídeos, mais a gente fica exposto e hiperestimulado, mais a gente perde esse controle também e fica mais ansioso. E o cérebro, assim como você falou do açúcar, ele vai ficando viciado. Então eu preciso de mais um estímulo. Eu não consigo ir no banheiro se eu não levar meu telefone, porque eu vou morrer de tédio. Então, isso que tu falou do banheiro, até eu ia falar antes, tu, agora que mencionou, tu me abriu o gancho. Tava tendo até um problema com pessoa de hemorroida aí, por passar muito tempo com o celular sentado no vaso, né? Não sei se tu viu esse tempo atrás aí.
É? Estava gerando uma nova tendência a voltar negativa, né? E as pessoas elas passam muito tempo ali sentadas no vaso, já fizeram o que tinha que fazer, e aquela pressão ali, sentado ali, né? É, Então, assim, é. o vaso é sentar, usar e falou, né? Eu nem leio mais no vaso, eu tinha o hábito de ler no vaso, eu tava, ia pro banheiro e levava o livro. Aí ficava ali, às vezes me entretinha com o livro, né? Quando eu vi, já foi. Eu assim, vou parar e parei. Eu já não leio mais no vaso. Raramente, assim, quando eu leio é no máximo uma página. É uma leitura rápida, entendeu? Mas eu Uhum. quero dizer, até um amigo meu na antiga falava assim, da faculdade, ô Hugo, tu leva o livro pro banheiro, cara. Não é um desrespeito com o autor, ele assim. Eu assim, cara, que ele vai saber, cara? O autor foi comigo pro banheiro, pô, tá maluco, cara? Não, na verdade tem até, eu não lembro o nome, mas tem uma santa da igreja que rezava no banheiro também. Da Terezinha d'Ávila. É, Isso, é. até um dia ela fala, eu até, não é um meme, né? Ela disse que ouvia o Satanás lá falar com ela, ele tirando assim, você está aqui nesse vaso, não sei o quê, ela assim, o que eu faço aqui, o que sai da minha boca era para Deus, é para Deus, o que sai do meu corpo é para você, tipo, dizendo da merda que tava no vaso ali, eu boto assim. Sim, 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 sim. Ô, Mas é isso, a Nico, gente tem que lutar, né, contra esses estímulos que a gente tem o tempo todo, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. É uma luta constante para fazer um bom uso do nosso tempo, não é isso? Toda hora a gente quer perder tempo com alguma coisa. Então a gente precisa eu, sempre estar retornando ali. eu vi alguém falar, Nicolas, esses tempos aí, que é a questão até da comparação, né? Porque daí tu vende, as pessoas vendem às vezes o ideal de uma família margarina, de um dia perfeito, vamos dizer, de rotina, né? Às vezes inalcançável diante da dinâmica, né? De cada um, a pessoa tem que ter a parte que lhe cabe fazer, né? Só que eu digo porque às vezes a gente se pega nessa, hoje eu não me pego mais, porque eu me observo, né? Assim, bah, não, peraí, cara, é a tua caminhada, eu aprendi isso com o nosso colega também, que é da minha turma, um abraço para ele. Ixi, o Gaúcho, o Galdério, não vou lembrar agora. O sobrenome dele é engraçado. Vou lembrar no final. Ele dizia, mandou um vídeo para mim uma vez assim, Nicolas. Ó. Era uma mulher na Europa, em algum lugar, tocando aqueles instrumentos em praça pública. Tava tocando uma harpa, acho que era isso. Aí ele mandou e é o Charles II. Lembrei, um abraço pro Charles. E ele assim, ô, o que tu prestaste atenção aqui? Aí tinha uma maluca, cara, metendo o sarrafo na mulher tocando harpa. Como é que tu estás aqui? Por que que tu estás tocando? Quem te deu a autorização para tocar aqui? E a mulher, blim, 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 aí fora do Brasil, tocando a harpa dela. Aí eu reparei, por causa do barulho que ela fazia, a mulher xingando quem estava tocando, a artista, né? Na mulher brigando, assim, ó, que maluca brigando com a outra. Ele assim, pois é, o visto que chamou a atenção foi o barulho, ao invés de perceber que a mulher, mesmo diante daquela situação, continuava tocando a música. Então, se tu sabe tocar, continua tocando. Então, às vezes a gente se perde com o ruído, né, do lado de fora, né, e traz para dentro da gente, né, onde a gente acaba às vezes ficando confuso nessa melodia, né. Até Ah, né? Faz sentido isso aí, Nicolas? sim, sim. É. Poético, né? O que você falou aí. Exatamente, cara, exatamente. No fim das contas, a batalha é a gente saber o que fazer com o nosso tempo, né? O Olavo dizia que tudo que estamos fazendo em vida é aprender o que devemos fazer na hora da morte, na hora que vamos morrer, né? Então, porra. E até para complementar e ir para o próximo bloco aqui, são dois para finalizar e não tomar o teu tempo, né? Fica à vontade aí para fazer Não, não, intervenção e não, tá de interromper. boa, cara. Que eu- Vambora, vambora. A gente nem terminou a questão das origens da ansiedade, né? E voltar lá. Ah, quando alguém comemora aniversário, né, faz aniversário, diz assim, parabéns, mais um ano de vida. A gente fala, na verdade, não é mais, é menos, né? É, Porque mais é menos nessa equação aí, né? exatamente. E cada dia, né? Cada dia que a gente vive é menos um dia que a gente tem. Então, essa percepção de como a vida passa rápido, e como a gente tem pouco tempo, ela baliza nossas ações. Os grandes filósofos, eles meditavam sobre a morte o tempo todo, porque depois que você morreu, se fechou, não dá mais para mudar, né? Então, cara, a gente tem que agir enquanto estamos vivos, e aí sim a gente tem a possibilidade de fazer as coisas, né? Uh, Pensar sobre isso, sobre a morte, sobre que, cara, olha, tá vendo teu corpo bonitinho aí no espelho? Pois é, vai nascer ruga, vai envelhecer, vai começar a aparecer doença, daqui a pouco você vai morrer, né? Então,
Tem alguns pacientes que têm algumas questões imaturas que eu jogo o cara lá para a questão da morte, cara. Porra, você está preocupado com o que estão pensando de você? Pô, se imagina lá no cemitério, no seu enterro, cara. As pessoas ao redor e tudo mais, né? Imagina o mundo daqui a 100 anos, 200 anos. Quem vai lembrar quem foi você? Quem vai lembrar o que o Nicolas e o Hugo falaram na live? Então por que você está tão preocupado com a opinião dos outros, cara? Não é verdade? É. Né? Qual a importância disso daqui a 200, 300, 400 anos? Então, isso que eu ia falar também, a ansiedade ou o medo, ela varia conforme o nível que você está na sua vida também, o seu nível de maturidade. Então, por exemplo, o que gera ansiedade, medo em um santo, é diferente do que causa medo numa pessoa camada 4, uma pessoa que está ali presa numa afetividade não resolvida, uma pessoa que precisa da validação dos outros, por exemplo, né? Então, cada pessoa, dependendo do nível que ela está na vida dela, por exemplo, tem pessoas que a maior fonte de sofrimento é ficar sem dinheiro, tem pessoas que a maior fonte de sofrimento é a questão social, não ser validada, não ser aceita, um medo social. Tem outras que a preocupação já é mais elevada, porra. Medo de chatear Deus, de fazer alguma coisa que Deus não vai gostar, não é isso? E é por aí que a gente tem que seguir. A gente tem que subir nessa escada. A gente tem que buscar ter medo de coisas. Na verdade, a gente não tem que ter medo, né? A Bíblia tem 365 vezes que menciona não tenhais medo. Mas as nossas fontes de sofrimento, isso sim, todo mundo tem, até o dia que morrer. Não vamos viver o paraíso aqui nessa terra. Sua fonte de sofrimento, você tem que ir subindo essa escadinha, cara. Não pode passar a vida toda preocupado com coisas baixas e pequenas, como o que isso aqui vai pensar de mim, o que essa pessoa vai pensar de mim, né? Como eu falei, todo mundo vai morrer um dia. Qual é a importância que uma opinião, que uma pessoa tem sobre a sua opinião, não é isso? E você deixa de falar o que tem que ser dito porque você está preocupado com o que a outra pessoa está pensando, não é isso? Então, é por aí, eu acho. O que o Nicolas está falando para a gente, pessoal, é uma abordagem bastante assim consistente, né? É o desenvolvimento da personalidade do indivíduo através das 12 camadas da personalidade. Naturalmente, dentro de toda essa abordagem que existe no universo da psicologia, desse povo que vai tentar entender através de estímulo sensorial como é que as pessoas agem e reagem na formação ali já da criança, passando pelos estágios dela de desenvolvimento até chegar na adolescência. Então, mais ou menos ali até a quarta camada, a quinta camada é onde está na fase da adolescência, migrando para a fase adulta, vamos botar assim, né? É. E o professor saudoso, né, que Deus o tenha, ele dizia que o brasileiro médio está na quarta camada, que é isso que o Nicolas está trazendo, a camada da afetação, né? Da validação, que a pessoa ela é muito sentidinha, né, com as coisas que acontecem em volta dela. Então ela não eleva as expectativas dela por coisas mais altas, que seria um sujeito lá de oitava, nona, décima camada. Então, quer dizer, conforme tu vai amadurecendo na tua personalidade, o sofrimento ele não diminui, ele muda de nível, vou por assim dizer. Ele é mais Isso, sofrível, né? Tu isso. sabe pelo que tu sofre, entra numa categoria de um Viktor Frankl da vida, né, em busca do sentido daquele sofrimento, entre tantos homens aí, mulheres que passaram na história, né, os É, anônimos, os conhecidos. Então, quer dizer, um indivíduo de 12ª camada, que já é assim, é o patamar lá em cima, o nível decisório dele já não é individual, né? Ele não pensa mais em si mesmo, ele já tem uma espécie de intuição elevada, né, acerca de algo que vai transcender o próprio tempo, né, a sua própria história. Ele tem uma relação com a transcendência limpa, né? Então a pessoa chama esse cara de místico, um cara iluminado, um cara. Claro que isso aí tem muita confusão com esse negócio de New Age, Nova Era, o caramba 4 aí. Não estou falando disso aí, não estou falando da relação, na direção com a verdadeira transcendência e a espiritualidade, que se pauta sobre Deus, né? Sobre toda essa cristandade. Até o foco, né? Na verdade, lá no final é esse, porque Cristo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, por isso sede prudente como a serpente, né? Basta o dia o seu próprio mal, não andeis ansiosos pelo amanhã. Então, assim, como o Nicolas falou, a própria Bíblia ela é recheada de referência. A questão é, será que a nossa fé é pequena demais? Ou será que aquela situação a gente está desatento, né, para não encontrar o sentido naquilo e subir o degrau, né, Nicolas? Tendo essa realidade, né?
Exato, exato. Então todo mundo sofre, mas pelo que você sofre? É pela falta de dinheiro? Então, tá, é um problema, é um problema. Precisamos de dinheiro, né? Mas Deus, você tem que confiar que Deus vai providenciar. Faz o que está ao seu alcance e não se preocupa com isso que Deus vai providenciar. Né? Se essa é a sua fonte de sofrimento principal, precisa amadurecer, né? Precisa ter outras fontes de sofrimento maiores do que essa. Né? Não estou falando que a gente não deve se preocupar com dinheiro, deve sim. E até homens muito maduros e quase nessa escala aí de santidade, eles podem ter uma preocupação financeira, né? Mas eles não deixam isso prevalecer. Né? O que prevalece é uma confiança em Deus, acima de tudo. Então, não sei você, mas eu já tive várias situações na minha vida em que eu pensei, caramba, como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou fazer? Né? E sempre Deus providenciava e as coisas davam certo. Né? Então a gente não tem controle sobre o que nos acontece. Né? O ansioso muitas vezes tem esse problema de querer controlar tudo. Até o que os outros pensam. Não dá. Então, isso aqui é muito importante. Parte da cura, vamos dizer assim, para o ansioso é você aceitar a realidade da vida. É abraçar a incerteza da vida. Porque esse elemento de incerteza faz parte da vida e não adianta se rebelar contra isso. Você tem que aceitar isso. Tem que aceitar isso. E essa é a graça da vida. Se a gente já soubesse tudo o que vai acontecer, não ia ter graça, né? Não é isso? É verdade, veritar, é isso mesmo. Essa tendência, né, vamos dizer, de querer controlar mostra insegurança, né? Porque o que eu pretensamente controlo pode ser que indique algo, né? Mas no final das contas tu acaba perdendo. Estava conversando mais cedo com um amigo, ele falou, bah, cara, eu estou numa situação agora que eu vi que realmente dá para botar na balança o que é relevante e o que não é. No final das contas, o cara não controla porcaria nenhuma. Então a gente tem uma falsa sensação de que a gente controla. O básico é o dia de cada vez. Tu tem que se programar, precisa, é importante tu ter, se conhecer, saber para onde é que está indo. Por isso que o Nicolas está trazendo essa questão. A dimensão mais alta é tu saber que tu tem uma alma imortal e está diante da eternidade. Né? Eu contei aquela vez aquela história, Jesus que ilustra essa narrativa, né? O homem tinha muitas posses, muitos bens, e ele disse, eu vou aumentar meus celeiros, vou estocar tudo que eu puder e vou gozar e vou relaxar, né? E aí ele desmanchou lá, fez tudo mais, tocou assim, agora eu estou bem, não sei o que ele disse. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens? Para quem ficará? Né? Então o que acontece, né? O deleite que é vendido, né? Aí tu vê que hoje no sistema que a gente vive, né, o Nicolas, existem as mais diversas ideologias estapafúrdias, as pessoas com as suas dores, seus problemas mal resolvidos são cooptados diante desse sistema, né? Porque não resolve internamente as suas questões existenciais e acaba encontrando voz numa coisa fictícia e artificial para preencher uma falsa necessidade. Uhum. Né? Perfeito. Eu até ia falar disso com você, né? O Viktor Frankl foi um psiquiatra que passou pelos campos de concentração, né, na época do nazismo, sobreviveu, e ele escreveu um livro Em Busca de Sentido, que é um best-seller aí na psicologia, né? Um livro fantástico. Eu já li esse livro, eu releio ele toda hora, é quase que uma bíblia para mim da psicologia, né? E ele fala que o homem moderno ele perdeu duas coisas: as tradições e o senso de sobrevivência. Então, antigamente, né, o que você tinha medo, por exemplo? As coisas eram mais claras. Né? Eu preciso sobreviver ao inverno, como é que eu vou fazer? Eu preciso, sei lá, sobreviver a uma doença, não posso pegar essa doença. Preciso sobreviver a um ataque na minha vila, vamos dizer assim. Então, assim, os medos eram mais concretos. Hoje os medos são mais subjetivos. Né? Então a gente perde esse instinto de sobrevivência, porque nossa parte animal, nosso cérebro, ele quer sobreviver, acima de tudo. Só que hoje em dia nossa sobrevivência está garantida, porra. Né? A gente avançou num nível que a vida está muito mais confortável hoje. Então o Viktor Frankl ele fala, a gente perdeu essas duas coisas que balizavam a gente, que era a questão do senso de sobrevivência e as tradições. As tradições também se perderam. E por isso que tem tantas pessoas perdidas. Pessoas que caem nessas ideologias, né, que entram para determinados grupos, né, que tem certa rebeldia, né? Você vê que nessas pessoas tem muitos traços de rebeldia, que é o que eu acabei de falar, contra
a vida contra a realidade como ela é, quero mudar o mundo e não sei o quê, né? Quero, né, ideias radicais e tudo mais, mas não tem como. Então a gente perdeu essas duas coisas. E eu acho que é por isso que também é muito difícil, né? Quantas pessoas hoje não estão perdidas, sem saber o que querem fazer da vida delas? Então, porque a gente. O Viktor Frankl vai falar que é porque a gente perdeu essas duas coisas. E aí você se torna uma vítima de duas coisas também: do conformismo e do totalitarismo. É isso que o Viktor Frankl fala. Então você vira um cara conformado ou então um cara vítima fácil de um sistema totalitário que vai dizer o que você deve fazer. Aí o sistema totalitário vai te mandar o que fazer. Então o Viktor Frankl fala que você pode se tornar aí mais facilmente, né, uma vítima disso. Então hoje em dia a gente vê uma boa parcela da população que é conformista, né, ou que até endossa, aceita sistemas totalitários. O que o Nicolas está falando aí, pessoal, essa questão é, veja bem, conformar, né? É como se viesse uma coisa, é isso mesmo, né? A pessoa se estagna ali, né? E se dá por satisfeita, por assim dizer. Aí tu vê que vai na contramão de tudo que a gente já falou até agora, porque existe uma mudança de mentalidade, existe uma transformação da mente, lá no grego, acho que é o tal da metanoia que fala, né? Que essa mudança de mentalidade, né? Não se conformeis, mas vos transformeis pela renovação da vossa mente, o apóstolo São Paulo vai falar, né? E aí tu vê a questão, desculpa, do regime totalitário, o que é? É vender gato por lebre. A pessoa tem uma falsa aparência de piedade, como se aquilo fosse algo benéfico e positivo, ela não se dá conta. É como o pré-digitador que a gente fala lá, o mágico que a gente fala, né? Ele tá fazendo aqui com a mãozinha, ele tá aqui, mas ele tá com a outra mão aqui atrás, tirando da orelha. Entende? A pessoa não se dá conta, né? Que é uma ilusão de ótica, na verdade, né? Isso. Quanto mais perdida a pessoa tá, mais ela se torna vítima aí de um sistema totalitário, ela adere mais facilmente a certas ideias. Quanto mais perdida ela tá. Por isso que o ataque principal são as famílias, porque o principal foco de sanidade, consciência e inteligência são as famílias. O Chesterton, ele diria, né, que a família é a única resistência contra a tirania do Estado é a família, né? Ele fala É. sobre isso. Então, quer dizer, famílias fracas se tornam... O que é família fraca? É a família que já está totalmente conduzida dentro desse processo, né, de conformismo, né? E se torna presa fácil. Então, o Estado grande, né? Até o próprio... Eu conversei, acho que foi com o professor Arthur aqui, há uns 15 dias atrás, ele falou sobre a mentalidade esquerdista, dentro da perspectiva psicanalítica, né? E esse contexto de formação desse indivíduo que vai gerar uma predisposição para ele ser uma presa fácil para aderir, vamos botar assim, de certa forma, né? A movimentos, a causas, né? Então, eu até gosto de usar muito essa referência, o Nicolas. Eu lembro quando eu entrei na faculdade em 2004, tinha um cara lá que me perseguia, cara. Eu falei umas coisas lá dentro, ele não gostou, era uma situação tensa. Aquele semestre foi trevas, cara, porque onde eu estava ele já vinha berrando. Eu tenho um amigo que ele enlouqueceu, por assim dizer, né, por estar naquele ambiente de pressão constante, o cara querendo induzir ele a entrar naquela visão que ele queria imputar a todo custo, com força, com violência veemente, com retaliação mesmo, assim, de para cima, sabe? Agressivo, quase, né? Agressivo, agressivo, né? Eu levei uma bicuda na bunda, né, do cara, eu não vi o cara vindo uma vez quando deu um chutão assim, assim, pá, que safado, cara. Pois é, os que mais pregam o amor, a democracia, o cacete A4, geralmente são os mais dispostos a usar a agressividade para calar os oponentes. Isso aí as estatísticas mostram de ataques a lideranças políticas, né? Mas, enfim, né? Aí a gente já começa a entrar na questão da política, mas que tem a ver, né? Que tem a ver. Eu perguntei, eu acho que eu até queria fazer uma live, vou trazer outro convidado aí, que é o cenário geopolítico e a saúde mental, né? Os acontecimentos no mundo e ao redor dele, como impactam a saúde do indivíduo, né? Por exemplo, né? Será que ele está atento diante disso, né? Eu estava pensando aqui esses dias, a gente comentou lá no início a pandemia, por exemplo, né? Aqueles 2 anos ali, todas aquelas informações, tudo que estava acontecendo, né? Como que o indivíduo recebeu aquilo, né? E atravessou ele, né, de uma tal forma de gente adoecer sem estar doente e acabar adoecendo por, né, estar naquele contexto, naquele ambiente de informação, né, sem filtro, né, Uhum, uhum. o ambiente. Então,
Essas estratégias de enfrentamento em relação à ansiedade, Nicolas, que a gente está trazendo para o nosso público, né? O que, que a gente poderia trazer? Já mencionou alguma coisa ali, o grounding, né, que fala, acho que é a palavra essa, não sei, né, a respiração. Né? Existe algum outro tipo de exercício? A gente tem que levar em consideração elementos mais altos da vida da pessoa, como a morte, por exemplo. Todos sabem que um dia morrerás e o que tu tens para quem ficará. Qual é a história que está se construindo para as pessoas em volta de ti, né? Quem não analisa a sua vida, como diz o Sócrates, né? Uma vida que não é analisada não é vale a pena ser vivida, né? Como é que a gente leva isso como se fosse assim um escopo básico, né, de autoconhecimento, de sobrevivência, vamos botar assim, no mundo contemporâneo e pós-moderno, sabendo que a ansiedade tomou de assalto, né? O Nuno fala, não aumentou a ansiedade. De repente ela até possa ter aumentado em níveis patológicos e outros, mas assim, a questão é que a gente está patologizando tudo e tudo criando laudo agora, né? Fulano É. tem tal coisa. Não, a pessoa não pode ter uma frustração na vida que aquilo aí já vai predispor, indicar para, sabe? Sim, e o Nuno fala muito bem disso daí, sobre essa questão da necessidade da antifragilidade, né? A gente vive numa sociedade hoje muito frágil, né? Tem um cara chamado David Goggins, que ele tem um livro também fantástico, best-seller, acho que lá nos Estados Unidos, que ele é um ex-militar durão, o cara bateu recorde de barra, né? Ficou não sei quantas horas fazendo barra, o cara pula no mar algemado, fica nadando, faz maratonas que duram dias, né? Até o pé do cara começar a esfolar e ficar em sangue vivo. Então, assim, um cara durão, um cara corajoso pra cacete, né? Que faz coisas extraordinárias e mostra como que é possível que o ser humano, né, faça muito mais, né, do que ele acha que aguenta fazer. Então, a grande questão dele é qual é a sua limitação. Na verdade, você aguenta muito mais do que você acha. Você consegue ir muito mais além. Então, o cara que prega muito essa questão, e ele fala, olha, hoje em dia as pessoas estão tão fracas que, cara, só de você ser um pouquinho disciplinado, você já sai na frente. Só de você ser um pouquinho, sei lá, resiliente, você já sai na frente. Um pouquinho antifrágil, que é o que o Nuno fala, você já sai na frente. Então, pode perceber até os homens, antigamente, como os homens agiam, os homens falavam mais grosso, tinham mais. Provavelmente, se a gente Mais olhar a empolados, ciência, né? a testosterona também diminuiu pra caramba, né? Pode atribuir isso a diversos fatores, mas hoje, por exemplo, você olha os homens, muitos são assim muito acuados, temerosos, para não chatear ninguém, cuida do tom da voz. Então, não usam sua própria masculinidade, que é importante, né? Precisamos de homens e de mulheres. Então, acontece dos dois lados. Então, e é o que eu te falo, né? É um medo mais moderno, por assim dizer. Eu acho que antigamente não tinha tanto isso. Porque a modernidade, a gente está em segurança, né? Como o Viktor Frankl fala, a gente já avançou muito, então a gente tem um conforto fisiológico, controle de doenças, né? Mais estabilidade financeira do que antigamente, menos risco de vida, então está tudo mais confortável. Então parece que vão aparecendo esses medos mais subjetivos, né? E uma sociedade no geral assim mais imatura, né? Eu acho que antigamente o pessoal tinha menos medo dessas coisas. Menos medo, por exemplo, o que vão pensar do jeito que eu estou falando aqui. Não, eles tinham preocupações maiores, medos maiores e reais, mais concretos, que hoje já estão mais sanados. É o que o Viktor Frankl fala, né? Então a gente perdeu esse instinto de sobrevivência, né? E as tradições, que dizem por onde você deve ir, né? Então por isso que a gente às vezes fica muito perdido. A religião é excelente para isso. Excelente para isso, né? Ajuda muito. Inclusive a religião para o ansioso é maravilhoso também, né? Justamente porque o ansioso geralmente ele não consegue lidar com a incerteza da vida, com esse elemento de incerteza inerente à vida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não é isso? Mas quando você tem uma confiança em algo maior e que controla tudo, né? E que às vezes deixa o sofrimento acontecer por um bem maior ou um mal acontecer por um bem maior que vai vir disso depois, né? Está no controle. Então ajuda pra caramba, tá? Tanto é que, vamos olhar para o exemplo dos santos, vamos olhar para o exemplo de um mártir, né? Pega lá
um apóstolo de Cristo, por exemplo, que foi, sei lá, crucificado, decapitado, e estavam lá em paz diante, ou seja, uma situação de sofrimento muito grande, né? Perseguição e condenação à morte, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Tem até o filme dele que é muito bom, e ele está lá, prestes a morrer, só que ele está olhando para o céu e está em paz. Então a santidade é o melhor caminho para você viver uma vida de menos ansiedade. Né? A proximidade com Deus, ela ajuda muito você a lidar com a ansiedade. Se a gente olhar para a vida dos mártires, por exemplo, a gente vai ver isso. Homens que enfrentaram grandes sofrimentos. Não foi, neguinho ali na esquina está me julgando. Eu vou ser ridicularizado. Né? O que vão pensar de mim? Não, não, não. Sofrimentos grandes mesmo. E conseguiram lidar com isso de uma forma fantástica. Fantástica. Né? Muito bom, Então, Nicolas. O que o Nicolas está trazendo é essa dimensão para o nosso ordinário, né? A ordem do dia, né? Quando a gente fica preso ao ruído, a gente fica quase que como que rastejando, por assim dizer, né? Tateando no escuro e sendo muito reativo, né? Afetadinho, como diz o Arthur, né? Um abraço para ele. O cara é todo afetadinho, qualquer coisinha já tá pipocando, né? Por assim dizer. é, Não se trata disso, né? E a gente não está aqui querendo diminuir, nem tampouco banalizar o sofrimento alheio, né? Até porque sofrer todo mundo sofre, né? A questão é como a gente lidar com isso, né? Às vezes se sofre mais internamente do que externamente, né? Por projeções equivocadas, né? Dentro de um estado que a pessoa construiu dentro dela mesma, né? Por isso a importância da terapia, da psicoterapia, né, Nicolas? Em ajudar a aumentar, né, essa narrativa, esse arco, né, esse referencial desse paciente quando chega, né, em contar a sua própria história para si mesmo, né, ele não está conseguindo enxergar, né, que no final das contas talvez não seja tudo aquilo que fez com que ela ficasse paralisada em determinado momento da vida dela, né? isso. Então, complementando essa questão, né? Hoje em dia, o pessoal, todo mundo conhece o Frei Gilson, né? Então, Uhum. se tiver curiosidade, né? É um homem que busca a santidade, né? E ajuda muitas almas. Né? Veja como ele, mesmo trabalhando incansavelmente, dormindo pouco, olha o humor daquele cara. Olha o estado de paz que ele está, não é isso? Então, a busca da santidade, ela te dá uma serenidade mesmo em meio a dificuldades. Porque as dificuldades, elas existem. E por isso que, geralmente, eu acho que é assim, né? Quanto mais santo ou santa é a pessoa, mais tribulação ela enfrenta. Por quê? Porque ela tem mais capacidade de enfrentar. Não é isso? Pega um Padre Pio da vida, né? Que era atacado mesmo por demônios e é um santo recente, né? Ou seja, isso tudo foi visto por pessoas que até um tempinho atrás estavam vivas. Tem outras que estão vivas, tem pessoas dando testemunho ainda hoje. Médicos que, Que né, deu lá, né? deram comprovação do que viram. Enfim, né, um homem daquele tamanho, daquela estatura, né, de alma, ele conseguia lidar com coisas muito mais difíceis do que pessoas menos desenvolvidas espiritualmente, vamos dizer assim, menos maduras espiritualmente, conseguiriam. Então também tem essa questão, né, de Deus não te dar algo maior do que você possa suportar. Então, essa aqui é a minha primeira live. Imagina se eu estivesse falando para 1.000 pessoas, né? Talvez não é hora disso, né? Nem sei se se esse dia vai chegar, né? Mas assim, a gente começa assim, né? Você está com o furo do alfinete aí, você vai fazendo um trabalho constante, e daqui a 10 anos você vai ser outro Hugo. Costurando, que eu costumo dizer, né? Os costureiros é as costureiras da alma, né? Não se costura a roupa tudo de uma vez só, né? Às vezes tem Exato. que desmanchar ali, né? Descoser, que a gente fala. Ih, tem que refazer a bainha aqui, ficou ruim. É bainha Exato. da calça. Ninguém nunca fez bainha da calça. Tu compra lá na loja, vai fazer a bainha, depois tu, sei lá, engordou um pouco, cresceu demais, rasgou, quer aproveitar, sei lá. Né? Tu vai lá e remenda, né? Mas enfim. Então essa metáfora do furo do alfinete casa muito com isso que o Nicolas Raposo está trazendo pra gente. E aí, para ir para o último bloco, não sei se quer voltar lá atrás, nas causas, eu queria pular agora para aquela parte assim, ó, como é que esse sofrimento, né,
da ansiedade, ele pode se tornar esse caminho de autoconhecimento, já que a gente está falando de elevar, né? Elevar-se diante das vicissitudes da vida, né? O Ortega y Gasset sempre dizia isso, né? Eu sou eu, minhas circunstâncias, né? Se eu não salvo a mim mesmo, né? O ser humano, dentro das suas circunstâncias, esse sofrimento dessa ansiedade se tornando esse caminho de autoconhecimento e até de santidade, né? Como tu está mencionando aí, né? Através desses luminares, né? Desses homens e mulheres aí que inspiram as pessoas quando a gente passa a conhecê-los, né? E mirar, né? Exato. Por que que eu estou tão ansioso? Por que que eu estou sofrendo tanto? Por que que eu estou tendo esses problemas todos? Então, o que que isso está querendo me dizer? Né? Muitas vezes a ansiedade forte, ela vem como uma oportunidade de mudança. De mudança. Eu tive síndrome do pânico, conheço outras pessoas que tiveram também, e elas todas relatam como que essa ansiedade extrema, elas mudou a vida delas. Então, se tornaram pessoas muito mais corajosas. Né? Então, você não pode ser paralisado por isso, você tem que enfrentar e muitas vezes buscar terapia. Né? Eu, por exemplo, tive um problema de síndrome do pânico e tive também transtorno de ansiedade generalizada. Né? E eu demorei muito tempo para entender que eu precisava fazer terapia, eu precisava ir no psiquiatra, sabe? Então, a gente tem ainda, a gente avançou muito nesse sentido, mas a gente ainda tem sim uma travinha muito grande ali nessa questão de terapia, de achar que não precisa, né? Mas faz toda a diferença. E eu falo por experiência própria, cara. Eu tive síndrome do pânico e TAG. TAG é transtorno de ansiedade generalizada, aquela pessoa que tem uma ansiedade constante. Né? Não sei se você conhece alguém assim, a pessoa vai na rua, eu era assim, né? E tem que ter um banheiro perto, precisa ter um banheiro perto, né? Senão a pessoa fica ansiosa, né? Qual que o remédio para essa ansiedade, né? Tem vários, mas eu acho que o processo terapêutico, ele é aquele que você tem mais chances de acertar e de resolver o problema, porque você vai estar com um profissional que conhece o que ele está fazendo, sabe? Então você não vai precisar percorrer essa estrada sozinho. Você vai estar ali com alguém que tem essa experiência. Então eu demorei muito para entender que eu precisava disso. Eu passei por muito sofrimento. Eu fiz com que outras pessoas ao meu redor também sofressem porque eu não reconheci que precisava, né? Então muitas pessoas precisam e também acham que é besteira, que vai passar e não buscam essa ajuda. Mas deveria buscar, E porque não faz passa. toda a diferença. E não passa, né? Só escalona isso, né? É como se Exato, houvesse exato, uma exato. metamorfose ali. A gente costuma dizer muito assim o que é o transtorno, né? Quando a gente aprende, né? Na formação. Ah, a pessoa, o jeitão da pessoa, ela é assim mesmo, né? Atacadinho, agitadinho, ou muito. Às vezes a pessoa já está num nível de tá transtornada, vamos usar dessa forma aí, né? Sim, sim, sim. E não é mais ela que está ali, né? É o mecanismo que ela desenvolveu para poder sobreviver, né? Diante dessa falta de habilidade de articular essa tensão e essa pressão interna. E aí o Nicolas aqui está reiterando a importância do terapeuta e a quebra, né? Dessa visão equivocada, né? Do terapeuta, como, sei lá, o Arthur sempre falava disso, né? Que ele tinha uma história pessoal dele particular lá que dizia, terapia é coisa de fresco, não sei o quê, bababá, babá. Ah, sim, sim. Enfim, não é essa questão, né? Tem que ter muita hombridade, muita fibra, né, para poder encarar de frente seus demônios, né, e nomeá-los, exorcizá-los, né? Quando sou fraco é que sou forte, né? Dizia o Paulo apóstolo. Então, você precisa primeiro se fazer fraco, vulnerável, reconhecer que tem um problema e que está tudo bem ter o problema. E aí sim você vai conseguir começar a resolver esse problema, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro de quem é, que é: conhece, aceita-te e supera-te. Então, a grande parte dos males vem dessa falta de autoconhecimento que o terapeuta ajuda, né? Você a crescer em autoconhecimento. Então, a primeira parte, conhece, se conhecer. Por que que eu sou assim? Né? Isso demora, não é do dia para a noite. Né? O aceita-te, ou seja, não se rebelar contra isso, mas aceitar. Cara, tá bom, eu sou assim, eu preciso ser sincero comigo e tá tudo bem. Então, pegar leve comigo mesmo. Né? O pessoal fala muito de amor próprio hoje em dia, né? É importante esse amor próprio,
maduro de que às vezes você tem empatia com um monte de gente, mas não tem com você. Não é isso? A gente se ajuda um monte de gente, mas você mesmo você não ajuda. Né? Você é um baita de um conselheiro, mas você não se dá bons conselhos. Né? Você não se trata tão bem quanto você trata os outros. Por quê? Né? Então não tem nada de errado com você buscar terapia, buscar tratamento. Pelo contrário, quando você se faz fraco, é aí que você se fortalece. Então, esse é o primeiro passo. Não tenha medo de parecer fraco, vulnerável. Por exemplo, várias situações a gente pode querer fugir daquilo que a gente está sentindo. Estou sentindo medo, eu não posso ficar com medo. Não posso ficar com medo. Não pode. Mas por que você está com medo? Né? Você tem que olhar de frente para a coisa. Né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Como que isso pode nos ajudar a crescer, não é isso? Isso. Eu vou te dar o meu exemplo, cara. Eu tive síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Então, por exemplo, eu, quando saía de casa, eu ficava preocupado. Cara, se me der dor de barriga, vai ter algum banheiro para eu ir, não sei o quê. Né? Isso atrapalhava muito a minha vida, né? Atrapalhava a minha rotina. Vou viajar, e se acontecer isso? Né? Então, eu tinha um desconhecimento muito grande também. E aí, por exemplo, quando eu tinha síndrome do pânico, eu achava que eu poderia morrer sufocado com falta de ar, né? Porque a ansiedade estava lá no talo. Então, você achava que ia morrer. Eu tive dor no peito, vários outros sintomas assim, né? E eram sintomas reais que eu estava tendo, mas não era um problema de saúde. Eu mesmo, psicologicamente, que estava gerando isso em mim, né? E quando eu superei isso, Hugo, eu me tornei muito mais corajoso. Eu perdi muito, por exemplo, essa questão do medo da morte, né? Porque muitas pessoas que têm síndrome do pânico estão com medo de morrer. Não é isso? Tá, mas e se eu morrer? Um dia eu vou ter que morrer, né? E- então, E você não vai morrer disso, né? Como diz o professor André, né? exatamente, o Arthur é genial, cara, nessa questão do pânico, né? Ele me ajudou na época também. E, cara, eu recomendo assim, cara, você tá com muita ansiedade, tá tendo sintomas físicos, vá no médico, vá no médico. Isso vai te fazer bem, entendeu? Isso não vai te fazer mal, né? Então, você foi lá, constatou que está tudo bem com a sua saúde, confie que está tudo bem com a sua saúde. Né? Confie. E aí, uma vez que você constatou isso, isso te dá segurança. Eu sei que não tem nada de errado comigo. A questão é psicológica. Né? Então, esses sintomas que estão aparecendo aqui estão vindo do meu psicológico, não estão vindo do problema de saúde. Eu não estou morrendo. Né? E aí você consegue ir desafiando esse medo. Porque como que a gente vence o medo? E quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de medo. Você vence através do confronto com esse medo, não fugindo. Não é um confronto irresponsável e que vai dar um salto muito grande de uma vez. Não, você vai gradualmente. Uma pessoa que não consegue entrar em elevador, você não vai mandar ela entrar no elevador e subir 20 andares. Né? Você vai botar ela num simulador de elevador. Aí depois você vai fazer ela botar o pezinho dentro de um elevador. Depois vamos só até o primeiro andar. Depois vamos só até o segundo. Você vai se expondo gradualmente. Igual que eu falei aqui para você da live, né? Ou imagina uma palestra, porque a gente vê aqui 7 pessoas online, parece pouco, mas bota 7 pessoas na sua frente. É um grupo de pessoas, não é isso? Mesmo que você fale para uma só pessoa, já é muita coisa. Então, se me bota hoje para dar uma palestra para 500 pessoas, pô, eu tô dando um salto muito grande, né? A gente, para criar esse repertório, essa trajetória, a gente precisa ir aos poucos. Então, chegou na academia, eu não vou pegar no meu primeiro treino da vida um supino com 50 quilos de cada lado, né? Eu vou trabalhando meu músculo. Então, a gente precisa ter esse repertório na vida também, e ir criando repertório. Então, é bom que a gente tenha essa mentalidade de se desafiar, cara. De sentir aquele medinho, mas falar, eu vou mesmo assim. Porque eu sei que depois que eu passar por isso vai ser bom. Né? Vamos supor, nossa, estou muito ansioso para a live com o Hugo, eu nunca fiz live, o que o pessoal vai pensar de mim, se eu falar alguma besteira e tudo mais, né? Aí depois passa a live, nossa, tava com medo de quê, cara? Que bobeira, que não sei o quê. Né? Então, isso acontece muito com as pessoas. Não? A ansiedade é a questão do antecipatório, né? Lembra que a gente estava falando de significado da ansiedade? O Viktor Frankl falava de hiper.
reflexão ou hiperflexão, né? Que é você voltar muitas energias para si mesmo, né? E você precisa ir para fora de si. Então, por exemplo, se é uma pessoa ansiosa, né? Cara, você precisa fazer atos que transcendam a você mesmo, sabe? Então, por exemplo, vai fazer uma caridade, vai servir uma causa, né? Ame uma pessoa e faça coisas por essa pessoa. Porque o ansioso tem muito essa questão de olhar para si, se preocupar muito com si. O que vão pensar de mim? Mas quando você usa o amor e pensa no próximo, você esquece de si mesmo e automaticamente se sente menos ansioso, né? Falando assim de modo geral, né? Tem casos e casos, mas no geral o Viktor Frankl ele propõe isso, cara. A transcenda a si mesmo. Pare de ficar olhando só para o seu próprio umbigo, que isso vai te deixar mais ansioso ainda. Tire o olhar de si. Olhe para fora. Olha para dentro, reconhece, depois vem para fora, né? Como diz, sai dentro de si, do seu próprio centro gravitacional, né, Nicolas? Exato, O Elco exato. está aqui. Boa noite, Elco, certinho. Eu tive aula com um professor no Paraná, uma escola que eu fiz, chamada Children at Risk, e ele era um cara que ele tinha uma livraria, que era todo um quarteirão, Nicolas, lá no, não sei se era em Curitiba, Londrina, alguma cidade ali do Paraná. E aí, sei lá, ele tinha uma incomodaçãozinha que todo dia de manhã, antes de abrir ali a papelaria, sempre tinha uma pessoa em situação de rua ali na marquise, deitada e tudo mais. Ele acabou tendo uma visão lá, um sonho dele, assim, quer saber, eu vou meter o louco aqui, eu vou fechar essa livraria, vou abrir um lugar de um albergue. Acabou com a livraria, montou o albergue, hoje é referência lá no estado, até eu acho, na região lá. E gente que em ansiedade, com depressão, eles estão mandando para lá para cuidar das pessoas que estão lá, entendeu? É isso que eu estou te falando, que tu acabou de mencionar, né? Se envolver com algo além de si mesmo, né? Eu acho que isso que Exato. desloca a gente do nosso centro gravitacional, né? Quando tu percebe, mas isso é só um jargão, é só uma falácia. Cara, é igual a questão da virtude. Eu vou ser um cara virtuoso. Para quê? Para fazer um bolo? Agora tu vai fazer o bolo é para quem? É para alguém, né? Então tu faz aquilo com excelência, né? Tu vai ser um bom carpinteiro para si mesmo, não para edificar uma boa casa, né? Um sapateiro. É para o outro a situação, né? Mas parte do indivíduo, né? Tem a ver com isso que É. está explicando o Nicolas. A gente vê que muitas pessoas, depois que têm filho, né? Eu ainda não tenho, uh, mas sei que se Deus me abençoar, né, em breve terei. Uh, como que amadurece depois que tem filho, né? Porque passa a viver muito menos para si e muito mais para o outro. Uh, é um caminho que se abre ali, uma possibilidade muito grande de amor ao próximo, né? Muitas pessoas até erram, né? Bem intencionadas, às vezes mimam até demais a criança, né? E tanto amor, né? A intenção é boa, mas né, por conta disso, né? Acabam às vezes até deixando de viver as suas vidas para viver a dos filhos, né? Isso pode acontecer também, mas no geral, quando vem um filho, cara, é uma responsabilidade, uma vida que está confiada ali nas suas mãos e é um ato de ser bom pai, ser boa mãe, né, de generosidade. Então, isso dá sentido para a vida, né? E dá coragem, inclusive, né? Para Então, prosseguir. imagina, seu filho está numa situação de risco, você precisa protegê-lo, você vai ter muita coragem, não é isso? Por quê? Por causa do amor. Então, o amor é uma forma de combater a ansiedade, sabe? Por isso que eu estou falando. Sair para fora de si, olhar ao seu redor, fazer atos de caridade, entrar numa causa, um trabalho, o amor por alguém, sabe? Isso faz com que você viva com menos ansiedade, né? Sem dúvidas. Muito bom. Tá muito bom aqui o papo, a conversa, Nicolas. Eu tenho uma última questão para te poder fazer alguma consideração sobre isso. A gente tinha comentado lá no início, né? A gente veio fazendo uma descrição do medo, a diferença entre medo e ansiedade, a repercussão da fisiologia no corpo, né? O indivíduo diante da vida e como ele lidar com o sofrimento, a quebra de algumas situações que perderam o norte, né, na vida desse indivíduo, que acabou deixando ele meio que tateando no escuro. E a gente falava, se a ansiedade ela tem uma relação com o medo e o volume alto, a confiança é a música que devolve, né?
a paz ao coração. A pergunta é, que música é essa, né? Pois é. A gente tem que trabalhar essa confiança, né? É exatamente isso. O, o Arthur que dizia, né, pro cara que está com muita ansiedade, por ele estar com palpitação, acha que vai morrer do coração, não, vai lá no chão e faz flexão. Você vai ver que você não vai morrer. Então, confrontação daquilo que você tem medo. Estou com medo de dar essa palestra aqui, mas eu vou com medo mesmo, vai dar tudo certo. E depois você ganha esse repertório. Claro que não é simples, né? Mas tem várias técnicas e ferramentas para você ir ganhando essa confiança gradualmente. Né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que tem fobia, tem gente que tem transtorno de ansiedade generalizada, tem gente que tem síndrome do pânico, tem gente que tem toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E tem estilos de personalidade também. Cada pessoa tem um estilo de personalidade e uma tendência a sofrer de determinadas coisas que outras pessoas às vezes não têm, não é isso? Então a psicologia vai ajudar o terapeuta, né, lidar da melhor forma possível com cada estilo de personalidade também. Mas passa por aí, por esse ponto, cara, sem dúvidas. Coragem. Take courage. Não, em inglês é muito bom, mas é take courage. Courage, é isso, né? Exato. O segredo para vencer o medo é enfrentar, né, gradualmente. Você vai ali botando ambientes mais seguros, de acordo com o seu nível de medo, e vai progredindo. Depois que você vence um medo, cara, você se torna uma pessoa muito mais forte, né, e a sua vida melhora muito, 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 muito. Eu, por exemplo, quando tive síndrome do pânico, meu medo era morrer, né? Morrer sem ter feito o que eu queria fazer, morrer como um idiota, ou sei lá. Então eu acreditava na minha cabeça que eu ia morrer. Olha a loucura, né? A neurose. Mas não, né? Tava tudo nos meus pensamentos. E isso me trouxe muitas coisas boas, muitos frutos positivos. Essa experiência que eu vivi com síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizado me fez olhar a realidade de uma outra forma, me fez confiar muito mais em Deus, me fez estudar com muito mais afinco psicologia. Então não existem situações totalmente antagônicas. Não existem. Então, o que eu posso tirar de bom dessa situação aqui? Né? Então, muitas vezes, Deus permite o sofrimento na nossa vida justamente para tirar um bem maior disso. Mas a gente tem que olhar para lá e tem que buscar entender, tem que buscar melhorar, tem que ter humildade, principalmente humildade, cara, para reconhecer aquilo. Né? Muitas pessoas não querem reconhecer as suas fraquezas, mas somos seres humanos. Nós caímos. Não é isso, cara? Se a gente acha que a gente é super-herói, isso aí vai criar na gente muito sofrimento. Se a gente acha que não pode ser fraco em alguns momentos, isso vai criar na gente muito sofrimento. Então, paciência consigo mesmo, tem que ter muita paciência, humildade para reconhecer. E aí é só aí, né, se fazendo fraco, que você pode se fazer forte, né? E audaz, e corajoso, e enfrentar desafios cada vez maiores. Mas para isso você tem que primeiro reconhecer e querer mudar isso, né? Um dia de cada vez. Tu vê que É. eu passo a bola para ti não, mas quando o pessoal cita a frase lá do São Paulo Apóstolo, né, que ele diz, mencionou ali, né, mas ele vai falar no final uma frase bonita que virou adesivo, né, tudo posso naquele que me fortalece, né, mas tem um contexto que precede essa fala, né. Então ele vai dizer o quê, né? Ele vai dizer: você está fraco, já passei por fome, por privação. Ele vai dando toda a trajetória dele e assim para chegar no tudo posso naquele que me fortalece. Tu entende? Então, as pessoas não querem levar em consideração que a matéria-prima para fortalecer e robustecer a sua personalidade está na sua própria historicidade, né? É. Que homem grande, que mulher grande na humanidade não passaram por coisas difíceis, né? Tiveram uma vida confortável a vida toda. Não, geralmente as pessoas que são grandiosas naquilo que se propuseram a fazer, né, são referências, essas pessoas enfrentaram muitos desafios, né? Já parou para pensar nisso? Pô, tá louco? É porque assim, né? O pessoal olha a parte de cima, né, do iceberg naquela analogia, ninguém olha de baixo, né? O que aconteceu, né? E quem é de verdade é inteiro, né? Não é pela metade, né? E não faz de conta. Esse é o ponto. Então, cada um de nós, né, que está aqui, né? Um abraço a Marli, um abraço aí pro o Gu.
Gutenberg. Gutenberg, meu irmão. O cara da imprensa tá aqui, ó. Tô brincando. Abraço aí, Gutenberg. Legal, né? Osmar, Grande Guto. o Elke Boiadeiro, tá aí. Ele tinha perguntado lá se ia ter no. Tá aí, ele tava lá curioso para assistir a live. Acho que ele assistiu, né? Perguntando como é que nós estamos. Estamos bem, Elke. Graças a Deus aí. Seguimos. Nicolas, quer fazer uma consideração final aí? Eu agradeceria. Quero agradecer também, né, a tua disposição em ter aceito esse convite, poder fazer parte do Fundo Alfinete com essa temática que, uma certa medida, nos é tão cara. Espero que a gente possa ter trazido o Nicolas, né, mais esclarecimento, que isso não é um bicho de sete cabeças, esse negócio aí chamado ansiedade. Né? O Pois é. Nicolas é a testemunha fiel da sua experiência, o que ele fala, pelo pouco que eu pude conhecer e conviver com ele, né, nessa formação que fiz, que ele é da velha guarda, né, dos veteranos. Sempre foi muito aberto, sincero, transparente. Então ele não é o teórico, né? Ele fala aquilo que ele vive, né? Então é isso. A gente tem que tentar ser o mais sincero possível, né? Não ter uma atitude, uma postura falsa para tentar parecer alguma coisa. Não. Eu sempre tento falar com o coração e aquilo que eu sei. Eu acho que qualquer autoridade, qualquer assunto vem principalmente daí, de você ter realmente, né, saber daquilo que você está falando. E Deus, sou muito grato a Deus por tudo que Ele me fez passar, porque se não fosse por isso, eu não teria adquirido certos conhecimentos que hoje me possibilitam ajudar outras pessoas, ser terapeuta. Então, eu sempre tive muito essa questão do, cara, não existem situações totalmente antagônicas. O que eu posso tirar de bom disso daqui, sabe? Tá, tô sofrendo, tá uma merda. Beleza. Mas o que isso aqui tá querendo me dizer? Né? A vida, às vezes, é uma oscilação, e quando você tá no vale, você só vê o lado ruim. Mas daqui a pouco você vai subir, né? E daqui a pouco você vai descer de novo. Uma oscilação. A maturidade é justamente você se manter sereno quando está tudo muito bem e quando está tudo muito mal, né? Ter essa capacidade aí. O Olavo que dizia isso, o Olavo de Carvalho, né? A maturidade vem disso, ou seja, você não é facilmente enganado, você tem uma serenidade, um caráter forte, uma personalidade forte, que você não é abalado facilmente pelas coisas. Então você sabe que a vida tem essas ondas, ela oscila muitas vezes. Então não se desesperar, conseguir olhar pelo lado bom. E é difícil quando a gente está lá, né? Quando eu estava lá com pânico, eu não conseguia. Isso aqui vai me ajudar muito, vai ser muito bom. Não, eu estava lá imerso no sofrimento. Então muitas pessoas que estão vivendo com muita ansiedade, às vezes estão tão atoladas ali naquele sofrimento que não conseguem vislumbrar que você pode tirar algo de bom daquilo. Então eu trabalho muito isso com meus pacientes, né? Vamos tirar algo de bom disso aqui que é ruim, né? Porque sempre dá para a gente ver o outro lado da moeda, sabe? Esse copo aqui está cheio, né? Ou tá mais para vazio, né? Tá mais para cheio ou tá mais para vazio, né? Essa questão aí. Então, quanto maior a adversidade, maior a oportunidade de responder com criatividade e crescer. Quanto maior o seu problema, maior a sua oportunidade de responder com criatividade e crescer como ser humano. Então, não existem situações totalmente antagônicas na vida. Então, acho que a gente tem que abraçar, de certa forma, o sofrimento inevitável da vida, a incerteza da vida, para nos tornarmos mais fortes. E aí passa também por uma confiança em Deus, né? Uma busca por uma intimidade com Deus, justamente você ter essa confiança em algo maior, num plano maior, e que às vezes hoje você não entende o que está acontecendo ainda. Não é isso? Deus nos surpreende toda hora. Então essa confiança ajuda pra caramba, cara. Essa confiança em Deus ajuda pra caramba. Pra caramba. Não é isso? Considerações finais, então. Hugão, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. O tempo passou rápido. A gente começou 7h07. Já daqui a pouco era 2 horas de live. Eu nem percebi. Foi mesmo, é verdade. Foi muito bom. Esse é um assunto muito caro para mim. Eu gosto muito desse assunto, ansiedade. Eu gostaria de terminar falando, né, cara, se você sofre com ansiedade, você tem mais ansiedade que o normal, não demore para buscar ajuda. Né? Quanto antes você começar o tratamento, mais rápido você melhora.
né? Mais rápido sua vida melhora, né? E eu acabei não falando de técnicas, né, que a gente pode utilizar para lidar com a ansiedade. Então, tem, por exemplo, a respiração, que você ativa ali o seu sistema parasimpático e promove relaxamento, então aprender a respirar. Tem questões sensoriais, porque o ansioso ele está sempre no futuro e ele não fica no presente, não é isso? Então, você precisa focar no aqui e no agora. Isso vale para todo mundo. A vida acontece no aqui e no agora. A graça da vida é no aqui e no agora. Então, a gente tem que se esforçar para estar no aqui e no agora. Ah, a fatura do meu cartão está em tantos mil, não sei como eu vou fazer. E aí você fica indo toda hora para o futuro. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E o presente está passando, né? Às vezes você está se preocupando, se preocupando, se preocupando. Isso não está ajudando a resolver o problema. Às vezes a resolução ela aparece para você do nada. A providência divina, sei lá. Alguma coisa acontece que resolve, né? Mas você está deixando de viver o presente. A definição filosófica de ansiedade é um distanciamento do espírito do momento presente. Então, você está saindo do momento presente. Só que a vida não acontece nem no passado nem no futuro, só acontece no momento presente. Por isso que eu tenho que estar aqui. E existem vários exercícios que me fazem ficar no aqui e no agora. Como eu falei, a respiração. Tem exercícios mais sensoriais. Por exemplo, você pode botar um cubo de gelo na mão, pessoa que tem muita ansiedade, tem o exercício do cubo de gelo, tem o grounding, que você tira o teu sapato, tira a meia, bota o pé na grama, reparar coisas no ambiente. Por exemplo, deixa eu achar 5 objetos de cor azul, vai procurando, né? Isso é muito bom para quem tem pânico, né? Uma ansiedade muito grande. Porque te obriga a reparar o presente, tira os pensamentos do futuro. E o nosso cérebro, ele não tem essa distinção, isso é importante, eu não falei, ele não tem essa distinção entre pensamento e realidade, muitas vezes. Então, você está imaginando um cenário catastrófico e para o teu cérebro você está diante daquele cenário catastrófico. Por isso que você começa a ter sintomas. Você vai dar uma palestra para 500 pessoas, no dia anterior você já está lá, sua mão já está suando, você já está nervoso. Então, para o seu corpo, você já está correndo aquele perigo. Então, ele já está te dando sintomas. Por isso, você tem que conseguir focar no aqui e no agora. Então, você pode fazer coisas sensoriais, por exemplo, né? Eu falei do cubo de gelo. Até, às vezes, tomar um banho, sentir a água caindo no teu corpo. Né? A respiração. Diário, eu adoro trabalhar com isso. Se você escreve todo dia seus pensamentos, você se torna muito mais inteligente e percebe coisas que não percebia antes em você mesmo. Isso é muito importante também e tira, né, a amígdala do poder. Porque quando você está com muita ansiedade, quem toma conta é a amígdala, né? Se você estudar fisiologia lá, a gente vê essa questão. É a amígdala que assume o trono, dizendo assim, né? Fisiologicamente falando. E quando você dá nome à emoção, dá nome aos bois, você automaticamente também desarma isso e consegue lidar melhor e diminuir a sua ansiedade. Então, o diário é maravilhoso, assim como falar com um terapeuta ou falar com um amigo. Já percebeu que, às vezes, só de falar alguma coisa parece que tira um peso do seu peito? Parece que você se sente melhor? Então, vai e fale, não fique guardando para você. Né? A gente vive em sociedade, o ser humano precisa do outro. Então, chega para uma pessoa e fala. Às vezes, a gente tem essa besteira, né? Se eu falar isso aqui, né, a outra pessoa vai achar que eu sou um bunda mole, vai achar isso, vai achar... Não, nem sempre, pô. Tem sim coisas que a gente às vezes não deve falar para uma pessoa que não vai poder ajudar a gente. Para que a gente vai falar? A pessoa vai ficar preocupada, não vai poder fazer nada. Não, mas tem outros casos também que a gente pode falar, né? Às vezes a outra pessoa pode nos ajudar. Então, esse buscar ajuda é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade com isso. Uma barreira. Tem que ser sincero. Em vez de ficar negando, tem que enfrentar, tem que ser sincero. Tem uma outra técnica também, que é do Viktor Frankl, que é a intenção paradoxal, que é um negócio muito louco, mas que funciona. Para ansiedade antecipatória. Justamente para você não ficar com esse medo antecipado. Porque geralmente, o que ferra a gente quando você tem alguma coisa que está te deixando ansioso? É uma antecipação. Você começa a sofrer antes da hora, não é isso? E aí, quando chega aquele momento, você já está todo desregulado e aí você tem muito mais dificuldade de lidar com aquela situação. Sei lá, pensa que você vai sair com uma menina, que você está muito interessado
e aí você começa a ficar ansioso a semana inteira, e chega lá, você está morrendo de ansiedade, enfim, né? O que o Viktor Frankl propõe, né? Tem diferentes tipos de sofrimento. Tem pessoas que, uma reunião na empresa, a mão da pessoa começa a suar, né? Cada pessoa pode ter ali um motivo. O Viktor Frankl dizia para você fazer justamente aquilo que você está evitando. Então, tá. E do que você está com medo? Você está com medo da sua mão começar a suar muito e as pessoas perceberem? Então, o que ele dizia? Eu quero que você se esforce ao máximo para fazer sua mão suar. Eu quero que saia um balde de água da sua mão. Né? Você está com medo de uma apresentação em público e aí você está com medo de gaguejar. Né? Então, eu quero que você se esforce ao máximo para gaguejar. Tente gaguejar. Vai lá, tente. E aí, quando você faz isso, por incrível que pareça, você tira essa ansiedade antecipatória. Quando eu tive pânico, eu tinha muito medo, quando eu estava no trânsito, de não conseguir sair dali. Então, aqui na minha cidade tem uma rua que fica muito cheia, né, que é no Regadas, e ali tinha dias, 6 horas da tarde, que estava lotado, explodindo de carro, aquilo ali não andava o trânsito. E eu estava com síndrome do pânico, eu entrava em desespero. Cara, eu preciso sair daqui, vou passar mal. Eu lembro que me dava uns calafrios no corpo, assim, eu ficava branco, eu ficava pálido. E aí, quando eu descobri essa técnica, eu passei a pensar assim, tomara que eu fique aqui nesse trânsito a vida toda. E para sempre. E aí, por incrível que pareça, eu perdia isso, o tempo passava mais rápido, os carros andavam mais rápido, eu me livrava daquela situação. Outra coisa, é você tentar descobrir do que você tem medo exatamente. Por exemplo, pessoas que têm problema quando estão na rua de precisar ter um banheiro por perto, né? Sentem medo de dar uma dor de barriga na rua e não ter um banheiro perto. Né? Pode acontecer, é muito difícil, mas pode acontecer. Né? Tá, qual é o seu medo? É cagar nas calças? É mijar nas calças? Tá, e se você cagar nas calças? E se você mijar nas calças? O que vai acontecer demais? Eu obedeço, é isso? Vai acabar a sua vida? Né? Eu tô com medo de dar uma palestra e desmaiar no palco de tão nervoso. Tá, mesmo que você chegue nesse extremo, que é muito difícil acontecer, de desmaiar, vai acabar a sua vida? Você vai morrer? Você não vai morrer. Né? Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar. Mas, assim, muitas coisas que a gente teme, às vezes o medo está na nossa cabeça. Né? Um medo desproporcional, né? Que não precisaria ter. Né? E, às vezes, um medo inconsciente, né, Hugo? Primeiro, a gente precisa tornar o medo inconsciente consciente. Porque tem pessoas que têm um medo consciente e tem pessoas que têm medo inconsciente. Então, se é um medo inconsciente, você não tem consciência, você precisa primeiro tornar ele consciente para depois você tratar ele. Não é isso? E o melhor caminho para fazer isso também é no setting terapêutico. Tá? Então, outra técnica. Como eu falei, o cérebro ele não distingue pensamentos de realidade. Então, até o Arthur tem um áudio terapêutico Lago, como eu falei, né? Que o Arthur Schumann, psicanalista, professor do nosso curso aqui, que a gente é aluno, né? Que ele tem um áudio do Lago, que é um áudio perfeito para quem tem muita ansiedade, porque tem uma musiquinha de fundo, e aí ele te coloca num cenário, num ambiente bonito, na natureza, né? Ele vai te conduzindo, se faz de olhos fechados, né? Com fone de ouvido. Tem meditações guiadas no YouTube também, e aí você se desloca para esse local. Por que isso funciona tanto? Porque o cérebro não distingue, muitas vezes, pensamento de realidade. Então, às vezes, o seu cérebro, você está realmente naquele lugar. Então, qual que é uma dica muito boa para quem está ansioso, está nervoso? Pense em coisas boas. Pense numa pessoa que você ama. Pense num lugar que te traz paz e segurança. Né? Um lugar bonito. Um lugar bonito que você goste. Então, o ansioso, ele geralmente fica muito focado na catástrofe, no negativo. Então, tente, através dos pensamentos, pensar coisas positivas. Né? Uma coisa que eu adoro também é essa questão de buscar coisas pelas quais você é grato. E quanto menor é a coisa, mais funciona. Então, quanto mais dificuldade você tem para fazer esse exercício, melhor. Então, busque ser grato por coisas pequenas. Faça esse exercício também. É uma maneira de focar no positivo e melhorar essa questão das emoções. Então, tem emoções positivas também. Por exemplo, alegria. Então, o nosso cérebro, ele muitas vezes não distingue. É por isso que você tem sintomas físicos quando você está imaginando cenários catastróficos. Porque para o seu cérebro, você realmente está passando por aquilo. Boa. Entendeu?
Então, imagine coisas boas, né? Isso também é muito importante. Eu acho que é isso, meu caro. Essas são as principais dicas aí para lidar com isso. Já falei, procure ansiedade, procure terapia, né? Tens E agenda aberta, tens agenda aberta também, Nicolas? Desculpa interromper. Teu telefone teu lá no link da bio lá, o pessoal te sim, chamando. sim, sim, pode mandar mensagem. Responde direct também. Com certeza, com certeza. Tamo aí, tamo aí. Eu vou compartilhar ao longo dessa semana aí alguns cortes dessa live, né? E também fazer menção e referência ao Nicolas, né? E o trabalho que eles envolvem. E eu estava lembrando aqui, Nicolas, tu falasse, né? Uma coisa muito interessante, né? Você tá bem mesmo diante disso aqui, né? O único momento da vida em que a linha tá reta é quando o coração parou de bater, né, velho? É, é, É uma coisa óbvia, né? Que a gente vive tempos onde tu tens que dizer que a grama é verde, que o céu é azul, né? Então, a obviedade da vida, né? é, Todos sofrem, a questão é que fazemos com ele, o sofrimento não é nenhum sadomasoquismo, né? Mas ele é um elemento inevitável na trajetória humana. A questão é, se pegarmos pessoas simples, né? Que dia a dia que souberam olhar para isso de uma nova perspectiva, transformaram isso em combustível, matéria-prima para poder ser útil, né? Para si e para o próximo. uhum, uhum. Então, Exatamente, exatamente. Né? Tem o exemplo lá do Jesus, né, com os apóstolos no barco, né? Tem até uma pintura do Rembrandt, cada um com uma expressão facial, cada um tem um que está rezando, tem outro que está com a boca aberta, tem outro que está falando com Jesus, implorando para Jesus, falando a gente vai morrer, né? Então, cada um reagindo de uma maneira diante da tempestade, diante da ameaça de morte. Mas, né, Jesus sabia o que eles estavam passando ali, sabia que ninguém ia morrer, Deus estava no controle, né? Mas eles não confiaram nisso, né? Pedro afunda quando ele fica com medo, né? Jesus, ele está caminhando até Jesus, ele afunda nas águas. Quando ele começa a olhar as trovoadas, o mar mexendo, agitado, ele fica com medo, 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 afunda na água. Então ele tira os olhos de Jesus. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus, porque a vida tem essas tempestades. O mar às vezes ele fica agitado, mas a gente tem que ter essa confiança, né? Todo mundo passa por isso, né? E só acaba quando a gente morre. Mas a gente tem que ser corajoso, não é isso? Tem que ser corajoso. muito bom. Mais uma vez aí reitero, então, Nicolas Raposo. Tivemos hoje aí no Furo do Alfinete, Deus Preocupados, uma vida sem ansiedade. A Aline acabou de entrar, nós estamos saindo ali, ficou atrasado. Obrigado, Aline. Vamos estar com a Aline aqui também, no Furo do Alfinete, a nossa colega lá da FTAS. Então é isso, Nicolas. Mais uma vez, muito obrigado, né? Pelo aceite, pelo convite, pela entrega. Desejo aí que tudo te vá bem para ti, para os teus, né? E a quem esteve conosco aí nesta noite, né? Que tudo lhes vá bem. Fiquem com Deus aí, uma ótima semana. Tá bom? Valeu, meu Obrigadão. amigo. Forte abraço. Muito obrigado. Valeu. Valeu.